Tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a autocognição gratificante dentro da autocogniciologia, que é a vivência compensadora de bem-estar e satisfação advinda do ato de ensinar, informar ou esclarecer os compassageiros evolutivos, crianças, adultos, homens, mulheres, consciência, por meio das tarefas de esclarecimento exemplificativas. Então aí nós temos a distribuição recompensadora do saber adquirido, o bem-estar advindo do ato útil, os esforços recompensatórios, os frutos benéficos da informação disponibilizada, a satisfação com o exercício tarístico, a dupla autor-leitor, a satisfação interior inefável de contribuir para a melhoria dos destinos das consciências. Agora, tem muito mais coisa, eu li só um pedaço aí da fatologia. Agora, no fim, a autocognição gratificante gerada pelo exercício da docência cosmoética evolutiva continuada se insere entre as maiores satisfações possíveis oferecidas pela vida intrafísica. Você já recebeu gratificação gerada pela autocognição? De qual natureza? Esse é o verbete 1222, tem 3 páginas, 43 logias e 6 máximas. Você aí, voto de Minerva, você pode aumentar a holoteca, que faltam só 3 se quiser, está mais fácil. Eu quero falar para vocês, nós estamos aqui com 15 graus aqui dentro hoje, tá? Só para abrir o olho, mas é que eu estou vendo que está todo mundo bem empacotado, não tem problema nenhum, está ótimo. É por aí. Vamos ver o que vai dar, não é isso? Agora, eu não sei se eu cheguei a te dar hoje alguma coisa. Não, né? Eu te dei isso aqui? Você já entregou? Ah, então tá. Então esse aqui eu vou dar para a nossa chefe, que está lá em cima. Você estende aí para mim, por favor. Obrigado, viu? Mas olha, hoje nós temos aqui uma revista que me trouxeram, que é a Mente e Cérebro, que é lá do Nicoleles, a turma lá do Siddhartha, eles escrevem aqui. Esse aqui é um número, uma edição especial, muito interessante, porque tem umas coisas minhas aqui, minhas ideias que estão chegando pouco a pouco, chegando tudo lá, e comprovando aquilo que eu falo há 40, 50 anos. Agora, é só o início do princípio do começo, mas já vale a pena. A primeira coisa, a nova era do cérebro. Durante mais de um século, acreditou-se que a estrutura neurológica do adulto era praticamente imutável. Só recentemente, estudos comprovaram a sua capacidade de renovação. Quer dizer, a renovação da estrutura cerebral. Eu tive que quase que fugir da história, porque eu defendi essas coisas, mas não tinha como comprovar. Devido ao processo de parapsiquismo, eu via as coisas como é que eram. E o povo tudo rindo de mim. Agora, hoje, eu precisava de encontrar com esse povo, né? Mas todo mundo já dessomou, já viu tudo por eles mesmos. Né? De modo que eu fui taxado para escanteio, não é isso? Agora, outra coisa. Logo em seguida está assim, em construção. Ao nascer, o bebê tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Durante seu desenvolvimento, esse número praticamente não se altera. Mas novas sinapses se formam. Nessa fase, atividades rotineiras como dormir, acordar, chorar e mamar acarreta intensa atividade cerebral. O que é que eu falei para vocês? Isso é que me ajudou na questão do parapsiquismo. Agora, hoje eu estava conversando aí com o Pedro. Uma das hipóteses que eu tenho, mas isso aí era um caso para a gente estudar ainda, é preciso de ver, é o seguinte, por exemplo, eu acho que o macrosoma, às vezes, sabe, João, precisa de algum gatilho, um detonador, uma indução do ponto de vista do soma. Então, por exemplo, até que ponto que foi o parto laborioso que rachou minha cabeça, com o processo de eu chorar 11 meses, o problema de eu ter pneumonia dupla nos 2 pulmões, né? E depois, o que me salvou foi uma ama de leite, se isso não for o detonador para o meu macrosoma.
Eu não sei o que é que tem em relação a uma coisa com outra, mas é uma hipótese para ser estudada. Agora veja, isso aqui é o problema do chorar. Devido ao parto, eu chorar, que é a técnica hoje que eles admitem, uma das hipóteses de superdotação, que a criança fica madura mais depressa, porque a atividade cerebral aqui, ó, acarreta intensa atividade cerebral. Por isso que eu comecei a ter retrocognição, a ver as coisas, ver o negócio, você está entendendo? Agora, até que ponto que isso foi um detonador também na questão minha de processo de macrosoma? Agora, veja, tudo isso eu já sabia há muito tempo, faz mais de meio século. Agora aqui, o manto da consciência. O córtex ocupa cerca da metade do volume cerebral. Dele depende nossas funções mais elaboradas, como a capacidade de ler e compreender este artigo que estão falando. Então veja, aqui agora é que vem a metade do cérebro no processo de cognição. Eu sempre achei isso. O negócio é muito sério. Entende? Agora, outra coisa também que está falando aqui é um outro artigo. Essa revista é muito boa, porque eles fizeram um resumo dos processos todos, sabe como é que é? Vale a pena ver. Deixa eu só tirar aqui, porque o negócio está tudo junto. Uma coisa com outra, não. É a coisa mais difícil de abrir. Você sabe que a gente faz assim, ó. Não, quem está com luva, o negócio é soprar para passar a página. Essa é a técnica. Mas olha, células esquecidas. Depois de décadas de desprezo pelas estruturas gliais, neurocientistas agora dizem que elas podem ser quase tão importantes para o pensamento quanto os neurônios. São as neuróglias. Lembra que eu falava, a minha hipótese era o seguinte: o que interessa não é o tanto de neurônio que você tem, porque todo mundo tem isso. O que interessa são as neuróglias que você aumenta os links através do estudo, do pensamento, da atividade. Eu sempre falei isso. Eles agora estão aqui, o negócio está bem óbvio. Agora, outra coisa, o brilho da sinapse. Nem toda comunicação entre células neurais ocorre através de transmissores químicos. Em alguns casos, a comunicação se dá por meio de estímulos elétricos. Aí vocês vão começar a entender por que é que o arco voltaico funciona. Por que eu chamo de arco voltaico? Por causa do processo elétrico. Vocês estão entendendo? A energia da gente equivale à eletricidade. Agora, ó, o doutor Inácio Ferreira, que estudava o processo da psiquiatria, já na década de 50, ele já achava que precisava de dar pequenos choques na pessoa para melhorar o processo cerebral. Era o problema da eletricidade. Mas não era da eletrochoque. Era dar pequenas coisas no sistema nervoso. Pegava o sistema nervoso periférico e atingia. Ele já usava essas coisas na clínica. Entende? Agora, isso tudo é interessante. Agora, outra coisa que eles estão falando aqui, em outro lugar, que eu não cheguei a marcar, é que hoje eles não admitem que a gente só usa 10% do cérebro, que usa mais. Mas isso aí eu acho que isso é besteira. Nós ainda não usamos quase nada do cérebro que está aí, por causa dos processos serenóis. Isso aí eles ainda não chegaram à conclusão, não. Eles estão só achando que a gente já usa muito, que eles têm que falar, né? Se eles não mostrar serviço, né, João? Como é que é? Como é que eles vão arranjar dinheiro? Entendeu? Mas olha, essas 5 coisas que eu falei aí, já mostra muita coisa a favor da gente. Vale a pena ver essa revista, tá? Ela parece que saiu agora. Quem trouxe para mim foi a chefa lá, ó. Você comprou uma para você também, né? Muitas graças, valeu. Eu, pelo menos, ó, passei à frente, que é a autocognição gratificante. Você fez a autocognição para mim, eu estou fazendo para os outros. Uma mão lava a outra, 2 mãos lava a humanidade. Não é isso? Pouco a pouco. E apara a humanidade. É o caminho. Mas de modo que é isso. Isso é a autocognição gratificante. É a saída da situação. De modo que vamos trabalhar com o cérebro. Sobre essa questão do macrosoma e os gatilhos que você estava comentando,
Você acha que, por exemplo, o fato de ter chorado muito intensifica a conexão para cérebro e cérebro, e aí você consegue recuperar? Sim, mas isso hoje a ciência convencional, a turma da superdotação, o Salles, que era um dos especialistas maiores do Brasil, nós conversamos sobre isso. E ele falou, ó, você é um caso típico. E ele queria saber por causa de superdotação. Ele achava que eu sempre fui superdotado. O outro que é superdotado que ele achava era o Chico Xavier. Entendeu? Agora, no meu caso, ele tinha explicação. A explicação é a mesma lá das duas médicas, a americana lá e a italiana lá. O Zappa Paladino era uma delas. Entendi. A outra era aquela da Sociedade de Parapsicologia. Mas a parafisiologia seria essa, então, a intensificação maior da conexão para cérebro-cérebro, você acha? Não, eu acho que o processo todo é aquilo que a ciência convencional fala. A criança, ela fica mais atilada. Entende? Ela começa a chorar. Eu chorei 11 meses, a minha mãe falava. Desde que eu nasci até 11 meses. Eu parei de chorar quando já estava quase para completar um ano, ela falou. Agora, por quê? Porque não podia tocar em mim. Doía, a cabeça está tudo rachada. Outra coisa, a pior coisa que tem é nessa fase, você sabe por quê? A cabeça expande. Toda semana deve acontecer um crescimento. Agora, crescer com o negócio tudo que doendo, né? Tudo que é rachado. Vocês já pensaram bem como é que é isso? Agora, eu estava falando até para ele, quando eu fui tirar a radiografia da minha cabeça, do meu acidente, o cara falou assim, a sua cabeça é aberta aqui em cima. As fissuras dos ossos meus cranianos são mais abertas. Ele falou. O cara que era especialista lá em Copacabana, ele tirou a radiografia da minha cabeça toda. Naquela ocasião eu já tinha 38 anos. E ele achou, não, aqui ó, no cucuruto, aqui na fissura mesmo, aqui, você é mais aberto que o comum aí que a gente vê. Corona chakra. Agora eu falei, não, porque a minha cabeça rachou tudo. Olha bem aí. Aí ele olhou e falou, é mesmo, a pele está toda marcada aqui e tal. E é tudo marcado aqui atrás. Eu já mostrei isso até fora do Brasil, eles queriam ver minha cabeça. Então eu mostrei, ó, chega aqui, vê, qualquer um, é só levantar o cabelo que a pessoa vai ver as marcas, tudo do processo da turquês. Foi uma turquês. Você sabe bem o que é turquês, né? É igual alicate, porque lá, gente, era tudo feiticeiro. Está entendendo? Feiticeiro que eu estou falando, quer dizer, entendido. Entende? Não tinha médico, não tinha nada. O negócio foi tirado na base do fórceps. Fórceps, até a palavra é bonita, né? Fórceps. Mas isso é da linguagem erudita, técnica. Lá o negócio era turquês. Turquês existe, Marcelo. Pois é, mas turquês. Agora, eu não entendi bem essa relação que você falou do mental soma com esse choro. Deixa eu explicar. Não, vou explicar. Vamos entender. Eu já expliquei isso faz muito tempo. Eu sabia disso. Depois eu encontrei com o Salles e falei assim, Salles, eu falo isso há anos. Entende? Ele era o maior cara sobre superdotação em São Paulo. Tem livro dele lá embaixo. Só pegar que você vai ver. Chama Salles. Agora, o que se passa? A minha explicação sempre foi essa. E a dele também. O caso é o seguinte. Na hora que uma criança nasce, o que é que o técnico faz? Pega a criança, põe ela de cabeça para baixo. O que acontece? Com isso, o que acontece? Vai o sangue para a cabeça dela. Mexe a história toda. E começa a mexer também nos pulmões. Ela começa o quê? A respirar. Então, se tem alguma dificuldade, ele bate na bundinha da criança recém-nascida. Dá uns tabefinhos, você já viu isso? Para quê? Então a criança chora. Esse choro, os pulmões, começa a chorar aí para você ver como é que mexe tudo, os seus pulmões na história toda. Você querendo, eu te dou uns beliscões, você vai começar a chorar. Mas o problema todo é esse. A pessoa, então, expande o processo, aumenta a circulação aumenta a oxigenação cerebral. Agora, com isso, a criança chorando todo dia durante 11 meses, pensa bem, a cabeça. E outra coisa, naquele crescimento que estava, devia estar até mais fácil para expandir, né?
Por isso que deve ter ficado aberto Não, aqui isso alguma eu coisa. sei, mas esse choro, ele melhora a inteligência, bababá, tudo bem. Mas o que ele potencializou também... Ele potencializa tudo. No meu caso, no macrosoma, ele deve ter influído nisso. Você já veio com o Deve macrosoma. ser, mas detonou. Eu comecei a usar o negócio. Ele potencializa o macrosoma. Isso. Ele é um gatilho. Ele detonou. Isso é minha hipótese. Eu não sei. Essas coisas a gente tem que estudar. Isso é daqui a uns 200 anos, pode ser que a turma da neurociência chegue lá, né? Agora, o que eu vejo é assim, porque até agora já chegaram as 5 coisas que eu falava. Mas tem outras. E tem outras que nós estamos ainda em dúvida. A gente está no meio termo, que é essa, por exemplo. Que a gente já está usando todo o cérebro. Besteira, não está não. É muita coisa que ainda falta para mexer. Mas eles aí. falam, a ciência tem falado 10%. Isso não é pouco, não sei, estou perguntando se é pouco. Como é que é? Estão falando que se usa 10%. Já Não, isso já está deve ser mais. Eles estão falando aqui. Deve ser mais. Né? Não, é mais. Outra coisa, eles estão falando aí que isso aí já caiu, que isso era um mito. Mas veja, que melhore os percentuais, mas que não está usando o cérebro todo, não está mesmo. Isso aí é que eu falo faz assim, meio século. E aquela hipótese nossa lá, que o pré-serenão usa 25% também do cérebro, é isso? Não, eu acho que as minhas hipóteses estão bem mais próximas da realidade do que as dele. Mas é que tem os vazios do cérebro. Eu estava lendo aquele livro do Paradoxo da Sabedoria. Precisava de ele diz que tem procurar uns aqui. buracos vazios no cérebro para Precisa de ver. da expansão. Aqui, ó. Dá uma olhadela aí, Magali, e vê no subtítulo de cada artigo que tem um que está falando que o mito é de 10% do cérebro que caiu. Eles estão falando ali. Entendeu? Está falando. Tem um lugar aí que fala. Mas isso aí eu não estou de acordo. Porque que 10% que caiu? O quê? Porque tinha gente que achava que a gente não usava nem 2%. Isso é bobagem. Isso aí é... Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, um percentual ainda grande ainda não é usado, não. Eu sei por causa do processo de parapsiquismo é aquilo que eu digo sobre os atributos mentais somáticos do serenão. Eu vejo como é que é isso. Gente, quem já passou pela consciência sabe que esse cérebro nosso aí é michuruca, esse que é usado até pelo Einstein, bobagem. Mas essa hipótese de ter esses buracos já não prova que nunca vai ser 100%? Sempre tem um pouco a mais? Sim, mas veja, precisava de falar então, 90%, uma coisa. Eles agora não, eles acham que já está usando a maioria do cérebro. Eu não acho que esteja. Aí é que eu disse. Agora, o cérebro deles sim, o da gente não. Vocês aqui estão usando mais. Você achou? Pois é. Olha só. A queda dos mitos. O psicólogo Barry Bernstein, morto em 2007, ajudou a derrubar os conceitos equivocados, como a de que a maioria das pessoas usa apenas 1/10 da sua capacidade mental. Isso está certo. Usa mais do que 1/10. Está certíssimo. Mas não é bem assim, né? A gente ainda está usando pouco ainda. Esse aqui é a minha opinião. Cada um tem a sua, né? Eu estou dando a minha. Agora, tem muita coisa ainda para se ver nisso. Não é assim, não. Cérebro é a caixa preta da humanidade. Não sei. Qualquer coisa a gente vai chutar, né? Eu falo, de vez em quando, falo isso, falo aquilo, faço até um percentual de acordo com o nível das pessoas. Mas, por exemplo, dentro da escala evolutiva, um evoluciólogo, por exemplo, ele já deve estar usando o cérebro muito. Agora o serenão deita e rola com isso, ele faz o que ele bem entende. Então, veja, o evoluciólogo, será que ele está na base de 90%? 80%? Sei lá. Agora, uma pessoa sem parapsiquismo, ela não deve estar usando, deve usar 50%, deve ser bonzinho, tá certo? Com parapsiquismo é que as coisas começam a ampliar tudo. Isso não é fácil. Gente, a hora lá do cara lá comigo, esse que tirou a radiografia, que viu as coisas todas, eu falei assim, você quer que dê o quê? Uma desritmia? Você quer que eu dou? Olha aí, veja. Agora vou acabar com a desritmia, eu vou ficar bonitinho, tudo equilibrado na cabeça, veja bem. Por isso, não vai nesse pico de desritmia e processo de QI, tudo isso é bobagem, tudo é grosso. E pelos aparelhos o cara viu.
Agora, eu fiz isso quando eu estava com a cabeça de novo rachada. Foi depois do meu acidente. Eu tinha que ir lá de tanto em tanto para tirar a radiografia. Ele radiografava de tudo quanto era jeito, de um lado do outro, para ver se não tinha muito derrame ou qualquer coisa. Mas derrame, com o coma, essa coisa toda, eu nunca tive nada. Ninguém nunca percebeu que eu tivesse alterado. Você sabe que eu, várias vezes na minha vida, eu tive que desafiar os colegas de medicina para chamar os psiquiatras. Chama os psiquiatras, vamos ver quem é que aguenta. Nunca quiseram me enfrentar. Com os espíritos eu fiz isso, depois desse meu acidente eu fiz isso, você está entendendo? Com a turma que estava estudando processo de neurologia, o povo todo lá, do fundão, eu fiz isso. Foi umas 3 vezes eu desafiei. Não, chama os psiquiatras, vamos ver quem é que tem mais. Agora, ó, vamos arranjar gente isenta para fazer o julgamento, o juízo. Eu não quero só gente do lado deles, nem gente do meu lado. Vamos arranjar gente e vamos ver quem é que tem mais lucidez sobre os processos de psiquiatria. Eu desafiei 3 turmas, 3 na minha vida. Agora, gente, eu não acho que eu seja essas coisas todas. Mas eu enfrento. Eu tenho o peito aberto. Essa que é a diferença. Eu quero ser derrotado, mas eu quero pesquisar. Você está entendendo? Que beleza se me arranjar uma derrota para o meu lado que me esclareceu. Não me interessa vencer nada, ganhar nada, ser melhor do que qualquer outro, não. O que me interessa é saber, conhecer, identificar, pesquisar, investigar. Entende a diferença? Isso, alguns dos meus amigos entenderam, outros não tinham jeito. Em relação ao paracérebro, o que dá para falar? Nas várias dimensões, será que o paracérebro eles usam mais? X. Eu só digo para você o seguinte, vamos só pensar uma coisa. A hora que eu falo com uma pessoa que não tem parapsiquismo, ela está usando o cérebro só um pedacinho. Por quê? Porque o cérebro, ele nada mais é do que uma filial do paracérebro. Agora, o paracérebro, como é que você vai poder começar a usar isso solto? A hora que você sai do corpo. Para sair do corpo, você precisa ter parapsiquismo. A lógica você está entendendo? A lógica desse mecanismo, dessa estrutura de manifestação? Mas o negócio é sério. O paracérebro, estou perguntando. Por isso que eu comecei a falar mais, antes de falar em conscienciologia, eu quis abordar e expor a projeciologia. Vocês vão ver que, oportunamente, vocês vão dar razão para a projeciologia e por que eu fiz isso. Por enquanto, nós estamos caminhando para chegar lá. Vocês ainda vão entender isso mais tarde. Que o paracérebro tem um potencial maior do que o cérebro. Mas não é que tem um potencial maior. Ou é utilizado. Ele é mais você. O cérebro tem muita influência de sua mãe, de seu pai, de sua avó, de sua tataravó, dos seus... as nonas da vida. Binona também. Não, agora veja, o paracérebro é só o Arlindão. Esse aí, o Arlindinho, não resolve nada. É lindinho. Mas veja, não adianta, só a estética não resolve. Arlindinho. Eu quero ver o lindão. Não, mas dá uma explicação do paracérebro. Porque você está numa dimensão lá baratrosfera que eu escuta, o paracérebro, vamos ver na prática. Não, vamos ver o paracérebro na prática. Você sai do seu corpo e está de psicossoma. Você expande já a consciência, já é o paracérebro que já expandiu, mesmo estando com psicossoma. Agora, vamos supor que você deixa o corpo, deixa o psicossoma lá e vai puro. Só aquele centro de consciência do mental soma. Aquilo já é o paracérebro muito mais puro, muito mais avançado. A cosmoconsciência, você tem uma visão de conjunto com a cosmovisão da sua realidade, do mundo, da situação, que é uma coisa absurda, não dá para comparar com essa situação acanhada que nós temos aqui, desse constrangimento e restringimento que o corpo dá. Então acabou. O que é o cérebro? Então veja, a melhor coisa que tem no cérebro é que ele é uma filial do paracérebro. Você está entendendo? A melhor coisa que tem no cérebro é aquilo que não está nele. Você está entendendo? Que é o paracérebro. É o que eu digo, o paracérebro vai ter uma variação. Você tem uma... Agora, uma dimensão. As minhas discussões mais sérias com os colegas de medicina era justamente a questão da paragenética
paracérebro e coisa nesse sentido, porque isso aí mexe com tudo. É tanto que a Mônica, a nossa médica aí, desde que ela ouviu o negócio de paragenética, ela ficou encasquetada com isso, queria estudar de tudo quanto é jeito, o tempo todo. Mas agora veja, no fundo, a coisa toda é paracérebro. Eu, quando estudei projeciologia, eu tinha entendido que o paracérebro era do psicossoma. Agora o senhor acabou de falar que o senhor pode sair de mental-soma, que ainda tem o paracérebro. Então, mas é isso que eu explico, está lá no projeciologia desde o início. Eu falei, você entendeu errado. Eu dei, então eu estou confuso. O mental-soma é que manda, psicossoma não vale nada. É o corpo dos desejos, isso não vale nada. O paracérebro, então, é do mental-soma, então. Eu estou confuso. Paracérebro é o mental-soma, que bobagem é essa? Pois eu ainda chamo que é o paracorpo do discernimento. Isso é o que é? Paracérebro, não tem nada que ver. Agora, isso é aquela sua técnica lá de confundir, você tem uma técnica toda especial de confundir os temas, abordagem. Agora aqui, estar aberto para a autocognição sugere desprendimento total para as reconciliações milenares? Sim. Mas as reconciliações, elas têm que ficar para trás. A autocognição supera o processo afetivo, problema de interpretação grupo kármico, isso tudo tem que mandar para escanteio e esquecer disso. A coisa é depois. Por isso que eu falo para vocês aqui. O que é que eu digo? Você ainda tem inimigo? Você conserva, você vira a cara para os outros quando passa alguém? Isso não pode. Porque senão a pessoa não vai entender nada que a gente fala da conscienciologia. A conscienciologia chega depois das competições. Entende? Tudo quanto é tipo de competitividade. Não tem mais, não pode ter. Seja emocional, intelectual, afetiva, do ponto de vista artístico, do ponto de vista esportivo, tem que mandar tudo para aquele lugar. Quer dizer, a biblioteca, a holoteca. Embora tenhamos que evoluir dia a dia, essa premissa de abertura para as reconciliações pode ocasionar algum tipo de revertério? Basta estar aberto e sem medo para essas reconciliações? Sim. O que é que vai dar para você de negativo? Qualquer coisa que tenha numa reconciliação, que ela ocasione em você, é uma bênção. Reconciliação traz vitória, traz triunfo, traz sucesso, traz, enfim, uma conquista. Você recomenda a TENEPS a um médico legista? Sim, por que não? Que é isso? Qual a diferença do médico legista para os outros? Só porque ele mexe com o corpo? Cadáver? O que é isso? Não tem nada, até é bom. Você poderia explicar em fatologia, sexta linha, de baixo para cima, a dupla advogado-cliente inocente? Quando o advogado percebe claramente que é melhor o acordo e o cliente insiste em levar a ação adiante, qual a melhor atitude a tomar? Não, aí eu preciso de ver qual é a sua posição nisso. Ele está perguntando qual a atitude a tomar, o que ele é? Você é advogado, você é o cliente, você é um observador, você é um amigo, você é uma testemunha? Preciso saber quem você é. Agora, advogado e cliente inocente é uma das coisas mais sérias que tem. Se o advogado é bom, ele ajuda o destino das pessoas. Se ele é de porta de cadeia, ele leva todo mundo, inclusive ele mesmo, para a paratosfera. Procure, pois é, tudo depende do interesse. Procure informar o cliente demonstrando que o acordo será melhor para todos os envolvidos. Então, a pessoa que é a senhora deve ser advogada, principalmente em separações. Porém, não deseje ser intrusiva na decisão dele. Como fica a cosmoética nesses casos? Está tudo certo, a gente não deve ser intrusivo, não. Em caso de homem e de mulher, a gente não pode meter a colher. O povo já fala isso há milênios. De modo que a gente tem que ir com calma. Está certo. Agora, o advogado, o problema todo é o interesse. Qual é a intenção, a intencionalidade? Qual é a qualificação da sua autopensanidade? O que é que ele é profissionalmente? O senhor poderia falar sobre a diferença entre o bem-estar e satisfação sentido na autocognição gratificante e daquele bem-estar que acontece à pessoa que realiza a TACOM? Olha, na questão da TACOM, a pessoa se sente muito bem, mas é um processo primário. Ela ainda é noviça, ela é jejuna, ela está engatinhando. Então ela se sente bem e ela se sente como se fosse um deus ou uma deusa. Por quê?
ela está no caminho do salvacionismo. Então, ela já se sente como se estivesse num nicho de santidade. Ela já virou santa, porque fez um trabalho, consolou a pessoa, etc. Às vezes até verteu lágrimas junto com a outra. Agora, então, veja, isso aí ainda tem um certo interesse, há um processo de bem-estar que a pessoa procura, às vezes ela quer ajudar para ela se sentir bem, às vezes é porque a culpa está pesada, a chamada autoculpa pesada, então a pessoa precisa ajudar para ficar um pouquinho melhor, desbastar as preocupações, a melancolia intrafísica, a melinha dela, etc. tal. A Tales já é diferente. A pessoa é muito mais antipática, ela não tem simpatia, não faz média com os outros, ela mostra a realidade daquilo que é soco na cara, fratura exposta, enfim, é um problema de um realismo nu e cru muito mais sério do que o processo da TACOM. A TACOM sempre é um paliativo, é aquela pessoa que em vez de dar os 2 pares de sapato, só deu o pé esquerdo. Isso aí é que é a TACOM. Então veja, é aquela pessoa que está lá, a sujeira cheia de mosquito. Ela tira os mosquitos e deixa a sujeira continuar. Amanhã ela volta de novo para ajudar. A TACOM também é aquela pessoa que só dá o peixe. Chega a pessoa, ela dá o peixe hoje, amanhã ela dá outro peixe, amanhã ela dá outro. Não ensina a pessoa a arranjar. Onde é que ela arranjou o peixe? Ela teria que ir lá, buscar o peixe por si mesma. Isso é o esclarecimento. Então veja, não dá para comparar a TACOM, que é um processo paliativo de tapiação, superficial ainda, e outra coisa que faz média com os outros, que é o processo da religião, é o problema, por exemplo, da política, é o populismo, tudo baseado em TACOM. Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa não sei o quê. Na neurologia, o senhor pode explicar as diferenças entre a autocognição gratificante mínima, autocognição gratificante mediana e autocognição gratificante máxima? Olha, é só você pegar lá e ver, a neurologia tem relação com a exemplologia. Então eu vou ler para você na página 47. Autocognição gratificante mínima, advindo da realização da conferência esclarecedora. Autocognição gratificante mediana, advinda da autovivência da docência regular. Quer dizer, regular no caso, quer dizer continuada, etc. Autocognição gratificante máxima, advinda da construção e publicação do livro pessoal esclarecedor, aquela sua obra-prima, aquela sua obra escrita de alto nível, que é, no caso aí, a grande opus magnus, opus majus, opus etc. tal, enfim, é esse aí. Eu acho que aí clareou bem, né? As pessoas não ligam, que às vezes estão vendo o verbete pela primeira vez, que neurologia tem relação com a exemplologia. É só olhar uma coisa da outra. A gente fala aqui a neurologia primeiro, que aqui é a seção da conformática, quer dizer, não é a seção, a divisão do verbete da conformática. Conformática é que mexe com o processo da forma, do texto, que é justamente a neurologia, o processo de expressão composta aí no caso. Pode falar. Professor, aproveitando aqui o contexto, o senhor coloca que a autocognição gratificante na fatologia, na linha 4, ali, né, começam frutos benéficos da informação disponibilizada, né? Sim. Regozijo pela serventia do próprio conhecimento. Então, essa questão da liberação, até mesmo que a gente viu aí, do acesso à base de dados, né? O acesso à busca lá do Holoserver, essas questões todas, dessa informação rica, né? Desse ouro que está, muitas vezes aí, sendo fornecido. Né? Tem uma senhora, que era professora, que falou para mim assim: Valdo, eu sei por que você está sempre de bom humor. Aí eu falei assim, qual é a sua mágica? Como é que você sabe? Não, meu diagnóstico, não adianta você gritar. É porque você dá aula sempre. Agora, ela era professora. Outra coisa, até um certo ponto, eu admiti tudo isso. Eu falei com ela, só está certo, uma opção de coisa está certo. Isso. Processo de dar aula, por isso que é que eu vivia falando no Instituto. Vocês que nunca deram aula, começam a dar aula, seja itinerante, vocês vão ver como é que tudo muda na vida. Até o seu parapsiquismo aumenta, entende? Porque esse verbete explica a essência dessa gratificação da Tales, né? Pela docência. Né?
Até o senhor coloca ali a satisfação de ver o resultado, o retorno Tem reconfortante. um monte de coisa aqui, eu não li tudo de propósito, né? Deixei para vocês. A profissão ideal de ensinar, né? Essa questão da profissão ideal. Aqui, ó. A verdadeira felicidade alcançada através da autocognição passada à frente. Quer dizer, isso é o máximo. Você sentiu bem com conhecimento, você passando aquilo para os outros, é a maior gratificação que tem. Agora, eu vi isso muito cedo, muito cedo. É tanto que eu comecei a liderar as brincadeiras minhas de criança, praticamente onde eu apareci eu acabava sendo lido. E indicava as coisas, daquilo que precisava. Esta essência, essa satisfação, ela vem lá do curso intermissivo também, de certa forma. Você reforça isso no curso intermissivo. E recupera essas informações, esses cons também, quando você começa... Agora, ó, uma das coisas, deixa eu te abrir o olho aí para uma coisa. A maioria lá, quando a pessoa chega no curso intermissivo, uma das coisas que eles pedem, que você sabe, todo curso tem aquele negócio, não, preencha essa ficha, vê como é que é. Lá, se fosse fazer o processo da ficha, mas tem um problema de uma conferência, há um problema de uma entrevista. Nessa entrevista, uma das primeiras perguntas que tem é o seguinte: o que você já fez em matéria da aula? Você já licionou o quê? Isso é uma das técnicas do curso intermissivo. Está entendendo? É tanto que a maioria desse povo, tudo que eu conheço, já foi professor há muito tempo. A turma boa. De desperto para cima, a maioria foi professor. E professora. Outra coisa, na minha vida, quem é que eu lancei mão para me ajudar mais? Foi uma professora, que foi a minha mãe. Outra coisa, quem é que me ajudou em segundo lugar? Foi um professor, que foi o Mário Palmeira, que me chamou e me deu emprego para eu sustentar meus estudos. Tudo meu é baseado nisso. Eu tenho que ser da escolaridade o tempo todo. Esse é o meu destino. E das próximas vidas, não tem por onde eu fugir. Agora, eu vejo que esse é o caminho da Tares. Isso explica também a sua importância, a importância que o senhor dá na disponibilização da informação, de deixar tudo aberto, tudo aberto, gratuito, você está entendendo? E outra coisa, coisa dada. Eu mesmo fui estudar, veja, eu fazia esses livrões e ter uma edição de tantos exemplares gratuita, já vinha escrito até na capa. Agora veja, eu fiz o primeiro livro grandão lá, que foi o Projeciologia, primeira edição, 5.000 exemplares, para dar gratuitamente. Agora, esse gratuito, para quem que foi? Em primeiro lugar, instituições que estavam estudando, universidade, bibliotecas. Esses 5.000, de cara, nós distribuímos 2.000 volumes para esses lugares. Eu arranjei, naquela ocasião, em Brasília, todas as bibliotecas do Brasil. E a gente checou tudo, nós mandamos aqui tudo. Eu gastei muito mais dinheiro dando o livro do que pagando a edição. Todo mundo sabe disso. E outra coisa, tinha lugar que às vezes eu mandava outros livros junto. Você está entendendo? Mandava outros livros até de outros autores, etc. Então. Isso inclui aquele holopecene pessoal da pessoa que já tem o costume de dar livros, né? de ceder livros para os outros, de passar o conteúdo disso também. Então, estaria intrínseco na pessoa essa ideia de expor o conhecimento, de repassar a informação. Agora, uma coisa séria que tem nisso, que é o complemento do processo do magistério, é a pesquisa, a investigação. A minha mãe, por exemplo, ela era uma professora primária. Então, ninguém pode falar nada, mas é a primária, é aquela que está começando, é de curso primário. Mas ela se interessava por tudo. E tinha uma habilidade manual danada. Tudo ela pegava e acabava entendendo tudo. Ela era muito boa nisso. Você está entendendo? Era um exemplo para mim. Agora veja, na minha terra, quem eu lembro mais, tudo era de professor. Era a Dona Odete Brum, é o Vicente Lopes Pérez. Tudo era gente que foi professor meu. Está entendendo? As colegas da minha mãe, toda era professora. A Dona Olga Macedo, por exemplo. Tinha um monte delas, que eu lembro tudo está na minha mente, porque aquilo tudo, eu me servi delas. Elas me ajudaram. Você está entendendo? É o professor Alípio, por exemplo, lá do Espiritismo, que também deu aula para mim. Porque em termos evolutivos, essas pessoas são os alicerces da ProEx do outro, né? Também. Agora, gente, não há evolução sem docência. Evolução, até um certo ponto, é docência. Entende? Então, o negócio é muito sério.
Esse é o motivo o meu debate lá em Porto Alegre, com respeito ao Instituto. Você lembra que eu falei assim, não, o negócio é pedagogia. Eles queriam falar em educação. Eu falei, não, é pedagogia. Aí eu falei assim, mas pedagogia é coisa para menino, e vocês, o que vocês são? Do ponto de vista geral, o que é? Não, do ponto de vista evolutivo. Essa educação que está aí não é de criança? Aí o povo calou a boca, etc. Tal, o negócio, murcharam, né? Murchou. Entendeu? O negócio, na ocasião. Você estava lá? Estava, né? Eu estou falando para você que eu lembrei disso, né? A sala cheia, aquele salão estava cheio lá. Professor. Sim. O Bill Gates, quando começou a ficar bem de vida, ele contratou o professor dele para administrar, professor de matemática. Mas agora, o Bill Gates teve uma coisa, o pai dele ajudou muito ele, porque cuidou dele desde pequeno, que viu que ele tinha gabarito. Você sabe disso? Ele era considerado superdotado. Bill Gates não é bom. Agora, o problema, coitado, é que ele teve um negócio. Ele ficou nos Estados Unidos, eu não. Eu me chamaram para ficar lá e eu não quis. Você está entendendo? Agora, ele nasceu, ficou com as coisas, o negócio tudo envolvido com os ingleses, americanos. Ele era hiperativo. A mãe dele tinha que dar atividade numa biblioteca. Pois é, né? E eles deram e viram que ele tinha gabarito. Parece que foi o pai dele, não sei quem. Teve um negócio lá. Negócio sério. Eu estou falando isso que eu vi por fora. Quer dizer, não é ele que falou. São os outros que falaram a respeito dele. Entende? Agora, o problema é que, você sabe, num caso desse, com a influência do capitalismo selvagem americano, ele fez muita besteira em matéria de monopólio, né? Isso aí é que foi que a pessoa quer ganhar. Quando ela entra nisso, é uma competição. É competição comercial, industrial, terrível, né? Foi engolida no holopensene, né? Agora, não há dúvida. Mas ele, por exemplo, de qualquer maneira, ele fez lá uma porção de doações, depois fez essa fundação. A consciência dele mexeu com ele. E outra coisa, ele agora se dedicou junto com a mulher, né? Só o processo da fundação, quer dizer, isso vai ajudar. Alguma coisa vai acontecer, pode ser que seja isso mesmo, que ele está no caminho, ele veio para fazer isso. Isso é o máximo, eu acho, é o máximo. Muito bom. Sim. Autocognição gratificante tem um aspecto paradoxal, dá para se dizer isso? Porque, vendo aí toda essa questão do processo aí da gratificação ao ensinar, o bem-estar ao ensinar... Não, o problema é o seguinte, a gente faz as coisas sempre que são gratificantes para a gente. Ninguém vai fazer uma coisa que só aborrece. Isso são só os masoquistas. Se é masoquista é porque está doente. Ele é patológico, ele é um psicopata. Agora, então veja, no normal, todo mundo quer procurar é o bel prazer, é o epicurismo, é o hedonismo, é a vida assim. Agora veja, dentro desse hedonismo, desse epicurismo, de ter uma vida do dolce far niente, uma coisa que funciona mesmo é a docência, que a pessoa é gratificante. Eu acho, por exemplo, licionar muito melhor do que competir dentro do esporte. Por quê? Aqui é o esporte. O esporte de quê? Da inteligência. O esporte do debate. O esporte da refutação. O esporte da intercompreensão técnica. Então, veja, eu acho isso muito melhor. Gente, quem é que vocês já viram um cara que está chegando aos 80 anos, dá aula todo dia 2 horas? Só eu. Sou louco? Se eu não sou louco, vocês têm que ver que isso deve ter algum motivo. Como é que é? Vocês acham que eu sou louco? Eu estou gagá para fazer isso? Quem é que vocês conhecem, ou quem é que vocês já conheceram de professor que dá aula 2 horas por dia, todo dia, e que não tem feriado, fim de semana, dia santo, não tem nada? Alguém já viu isso? Alguém aí desse lado aqui, ó, à esquerda, os esquerdistas e os direitistas, alguém já viu? Ninguém viu. Então veja, eu sou louco? Você está entendendo? Agora veja, a coisa mais séria não é eu dar aula. Tem uma coisa mais séria atrás disso. Você sabe o quê? O que é, Adélio?
que é, César? O que é mais sério do que isso? Foi eu que criei isso tudo. Tudo partiu de mim. A coisa mais séria não é a aula que eu dou, é a grande aula que eu venho dando através da minha vida. Veja bem, isso tudo aqui foi feito por quê? Iniciativa de onde? Vocês vieram para cá por quê? Iniciativa de quem? É lógico, isso é dos serenões, mas eu estou representando pelo menos alguém aqui. Eu estou nessa. Você está entendendo? Eu sei que tem os cursos de intermissivo, mas não interessa. Quem é que abre a boca no trombone aqui, ó? Então veja, esse aqui é a coisa. Se eu sou louco é por causa disso, não é por causa da aula. Está entendendo? Mas agora veja, isso é mais importante, é o que está atrás. O problema todo é aqueles, os caras de Brasília. Não, eu não quero mel, eu como a mosca, a mosca, a aranha e a abelha. Quer dizer, ele come a colmeia toda. Então, a mesma coisa eu digo para vocês. A coisa mais séria não é licionar, é você fazer o ensino, você criar o educandário. Você está entendendo? É justamente isso. Você entende, né? O ensino de ideias originais é muito mais gratificante. Mas a coisa mais séria é criar isso. Isso é aquilo do meu primo para mim. Não, o Valdo é terrível, eu preciso ter cuidado com ele, porque ele não faz o negócio, ele cria a demanda. Você está entendendo? Eu criei a demanda do Mental Soma. Eu sou obrigado a falar isso para vocês nessa altura dos acontecimentos. O Tertuliar está aí, 17:06. O que é? Nós não estamos brincando com isso. Mas isso te potencializa, né? Todo assim. Eu sei, mas é o óbvio. Bidu foi feito para isso. Não, às vezes eu tenho que falar o óbvio. É óbvio. Senão, se não tivesse efeito, resultado, se isso não rendesse, se não tivesse vantagem, eu não estaria fazendo, eu não sou também tão burro assim. Valdo, agora quero saber o seguinte. Outra coisa, a pior coisa, é você estar em cima disso meio século, aí, ó, ali, ó. Isso aí é que eu... Você já deu aula no curso intermissivo? Não, eu era, como é que se diz hoje? Bedel. O pouco que você deu aula... Eu era Bedel. Bedel, vocês sabem o que é Bedel, não sabe? É o assistente, o monitor, o assessor, mas imagina, o que ajudava. Eu carregava a mala. Eu carregava a mala, eu era o maleiro. Ou consciência? Não, às vezes, quando precisava, não é isso. E tomava conta de equipes. Olha, a maior prova do meu negócio de curso intermissivo foi no tiro de guerra. A hora que eu não precisei de fazer o tiro de guerra, e os caras me deram a companhia. E eu lá. Companhia, atenção! Entende? Eu tinha a mesma idade daquele povo todo. A única diferença é que eu era dos mais altinhos da turma. Eu estava entre os mais altos, era a única diferença minha. Mas então, veja, já naquela ocasião, eu já estava na liderança de tiro de guerra. O que é isso? É muito esquisito, né? Mas é porque eu fiz pré-militar durante 3 anos. E os camaradas lá que eu representava a escola, o ginásio, as coisas todas. E eles tinham contato, era comigo. Quem fazia grade de horário era eu com o negócio. Então, mas lá... Não, o CPOR veio depois. O CPOR começou a exigir 2 anos. O tiro de guerra era só 1 ano. O CPOR veio depois. Eu sou da época do tiro de guerra mesmo. Agora, o pré-militar foi que depois da guerra, eles viram que aquela loucura toda dos nazistas, aquele negócio todo, eles imprimiram nas escolas nossas, tudo tinha pré-militar. Conforme a semana tinha até 2 aulas, dependia da coisa. Tudo na base de prata. Todo mundo marchava, tinha que saber, entendeu? Companhia, atenção, entende? Esquerda, direita, 1, 2, isso tudo tinha na pré-militar. Então, veja, como eu era lá de dentro, e eles acompanharam, deram 3 anos de pré-militar comigo lá dentro, a hora que eu vou fazer, eu falei assim, mas agora chegou, né? Você é mais novo do que a gente pensava. Isso é eles, só agora que você... Entende? Aí eles falam assim, você não precisa de fazer, você vai fazer os nossos discursos. E participar das coisas para ser, porque eles não podiam fazer um privilégio, não podia dar para os outros, né?
Aí eu fiz os tiros, eu participei de uma das marchas, todo mundo tinha medo da marcha. Às vezes tinha uma marcha de 42 quilômetros. E começava e não podia parar. Qualquer coisa o cara falava assim, sentado, levanta. É o cara que era baixo. Entendeu? Eles esculhambavam com o povo. Então, como é que é? Mas você nem como assistente, você já deu aula lá no curso intermissivo? Não, eu era assim, ajudava, igual que eu estou falando, né? Dirigi uma companhia do jeito que foi no tiro de guerra, mas não era sargento, eu não era cabo, eu não era soldado, eu era recruta. Eu lá era recruta, vê se me entende. Mas como recruta você já deu aula? Não, recruta. Agora veja, depois de 2 séculos lá, 200 anos, você vendo as coisas com lucidez, a gente tinha que aprender alguma coisa, né? É preciso ver qual curso. Agora, vocês já pensaram quanto tempo esses camaradas, igual, por exemplo, o transventor não deve ter passado? Eu já ganhei uma opção de coisa com 200 anos. E ele, o que é que será que ele não pescou? Hein? Os 200 anos de Zéfiro não foram suficientes para ser um professor de curso intermissivo? Então, pensa bem o que é que esses caras não devem ter feito. Entende? Eu confio que vocês aqui, eu confio em vocês. Lembre-se de mim, quando, não é? Na situação, qualquer coisa, a gente pega no ombro. Né? Para ser professor lá, curso intermissivo de alto nível, né? Porque não sei até onde vai. Não, eu vi vários níveis de curso intermissivo, isso é verdade, isso aí eu sei. Mas, por exemplo, eu nunca vi uma aula de evoluciólogo, que eu sou encasquetado com isso desde lá. Mas eu estou falando aula para valer, assim, de alto nível, essa coisa toda. Como que divide a coisa? Você tem um curso intermissivo que é mais básico, depois, lógico, o mais alto vai ser o evoluciólogo. Escuta, como que a primeira funciona? coisa, eu digo para você, você tem aí um monte de gente e você está selecionando, fazendo a triagem para fazer o curso intermissivo. A primeira coisa que você vai ver é o seguinte, quem é que tem alguma noção do processo de evolução desse povo? Evolução cosmoética, a evolução parapsíquica. Esses têm que ser separados dos outros. Se, por exemplo, nesses últimos 500 anos, estiver trabalhando nessa área, tem que juntar aquele povo, porque os afins se atraem. A triagem é toda feita por aí. Você está entendendo? E assim vai. Agora, com o passar do tempo, é igualzinho, por exemplo, quando eu fui estudar, fazer o ginásio lá, estava começando lá o colégio do Triângulo Mineiro, aquela coisa toda, eles tinham que selecionar para ver qual que era a primeira série do ginásio, a segunda série do ginásio e tal. Mas na primeira série tinha 5 classes. Tinha que selecionar aquele povo. Aquilo tudo era selecionado pelo exame de admissão ao ginásio. Eu fui para a primeira classe, que eu passei na frente do povo todo. Mas no curso intermissivo, vai selecionar a pessoa a primeira vez. Ele pode pegar o básico, como pode pegar mais adiante também? Não, não é mais adiante, ele não pega nunca, porque ele não está sabendo de nada. Ele é jejum, ele é ignorante. Não, ele vai pegar o nível de acordo com a afinidade evolutiva dele. Uma das afinidades é essa que eu estou te falando. É o parapsiquismo evolutivo cosmoético. O que a pessoa tem de noção disso nos últimos meio séculos, por exemplo? Os últimos séculos, meio milênio, por exemplo. Ele vai pegar por especialidade. Não, é a tendência, né? É o temperamento, como nós falamos hoje, bem claro, que a gente que estuda, foi falado também no curso intermissivo, mais ou menos do mesmo jeito. É o mega pensene, no caso, o mater pensene da pessoa. Qual o mater pensene dela? Pelo mater pensene, eles vão selecionando e fazendo a triagem. Por isso que é que até hoje eu falo isso aqui de vez em quando, entende? E outra coisa, nós encaminhamos todo mundo para entrar justamente na docência. A autocognição gratificante, que é a autocogniciologia, o processo, tudo disso aqui é pedagógico. Mas no nosso caso aqui, intermissivista, é lógico que eles vão ver a ficha. Tendo uma ficha razoável, eles vão ter uma chance maior no futuro. Não, isso vai depender dele. É a própria pessoa que faz isso, não é o transmentor. Depende da pessoa. Não é o evoluciólogo, não, é a pessoa que vê. Ela vai aplicar isso em quê? O problema da prioridade da aplicação já mostra a inteligência maior da pessoa.
Mas é de acordo com a vocação. Por exemplo, vocês têm que ver o seguinte, há uma diferença enorme entre aquela criança, uma menina, por exemplo, que às vezes chega aqui e já quer ir para o laboratório, ela já entende as coisas, ela leva aquilo a sério, 9 anos de idade. Com o outro que chegou com mais de 20, fica aí uma temporada, vai embora, 10 anos depois ela aparece e é retomador de tarefa. Esse retomador de tarefa, que só chegou a ter aquela noção depois de 36, 38 anos, com aquela criança que já viu o negócio com 10 anos, há uma diferença enorme. No entanto, às vezes, os dois fizeram mais ou menos na mesma época o curso intermissivo. No mesmo nível. No mesmo nível. Você entende? Mas é que a pessoa... Mas ela priorizou, a criança priorizou, ela levou a coisa a sério. Ela viu o alcance daquilo. O outro chegou lá e só melhorou aquilo aos 38 anos de retomador de tarefa, ele ainda dá muito valor para a matéria, para o sexo, para o poder, para a celebridade, a fama, a besteirada da vida humana. Ele está envolvido nisso. Entendeu a diferença? Só por aí você vê que a situação já vale, né, pensar no assunto. Agora, gente, aqui. Há cerca de 17 anos, uma amiga me convidou a utilizar um equipamento chamado Pineal Trainer. Durante alguns minutos, usei algo parecido com uma fone no ouvido, mas com os fones colocados na testa e na nuca, molhados com água e bicarbonato de sódio. Eu, que nunca fui dado a clarividência de olhos fechados, sentia pequenos choques e via pequenos flashes de luz. O senhor sabe o que se passa com esse aparelho? Olha, tem um monte de aparelho igual esse que já andaram fazendo por aí afora. Hoje existem centenas desses aparelhos. Agora, ó, eu não falo muito neles e evito certas coisas, porque se por um lado ele pode ajudar aquela pessoa que é totalmente casca grossa, por outro lado também ele deve privar a pessoa de desenvolver o processo da sinalética energética e parapsíquica. Por isso, a gente tem que ir com calma. Uma vez na Argentina, eu vi mais ou menos numa noite só, ao todo eram 42 aparelhos diferentes. Isso lá em Buenos Aires. Isso foi na década de 80. Existe alguma contraindicação ao EV durante a gravidez? Não, desde que a pessoa não abuse de qualquer coisa. Por exemplo, subir, descer a escada por causa do EV, porque às vezes ela vai se sentir tão bem que ela esquece que está grávida. Então tem que ir com calma. E a mãe ou o pai pode aplicar o arco voltaico em bebês? Por que não? Qual o problema? Não tem nada. Outra coisa, não há nenhuma contraindicação. A única contraindicação é da intenção da pessoa. Se há má intenção, ela vai para o buraco. O buraco chama-se baratrosfera. O senhor pode esclarecer mais, dentro dos limites possíveis, o papel do cérebro, paracérebro e mental soma, dentro da dinâmica evolutiva? As experiências das várias vidas são acumuladas no paracérebro, daí chega-se a descartá-lo? Como é isso? Não tem jeito, o paracérebro não é descartado, ele é o que é você. Paracérebro e consciência, sua consciência, é sinônimo. É a mesma coisa. Então, veja, é aí que está a sua paragenética, sua holobiografia, sua holomemória, seu holo-ego, quer dizer, o seu ego total. Não tem outro lugar. Isso é o paracérebro seu. De modo que você, isso, é questão de nome, processo às vezes até de semântica aí, da Adélio. Desde minha infância tenho uma sensação de saudade muito intensa quando inicia o inverno. Opa, é agora. É uma sensação de saudade íntima, não consigo explicar exatamente com palavras e se repete sempre que inicia o inverno. Tem explicação que poderia ser como eliminar essa sensação. Está na cara que você viveu num lugar frio. E o inverno criou alguma coisa que era satisfação. Possivelmente você se casou na vida passada, nessa época, ou conheceu, né, o príncipe, depois do sapo, ele conheceu justamente quando estava nevando, etc. Tal. Então, aí o negócio ficou. O problema seu é vir e passar no laboratório das retrocognições. Quando a pessoa pode se considerar apta a iniciar uma tarefa de educador na TARES? Como evitar de iniciar a TARES prematuramente? É muito fácil. Vai ao instituto e pergunta se já está apto para participar
das docências. Por certo que, analisando a média geral da SOCIM, podemos conhecer relativamente mais. Mas, quando esse mais é o suficiente para dar início a tais, há algum critério objetivo para identificar esse momento ou depende de caso a caso? Depende de caso a caso. E outra coisa, os critérios, o Instituto tem, a Reaprendência tem, nós temos uma série aí de ICs que já estão doutora no assunto. A gente começou isso tudo no Instituto em 1988. O senhor pode falar sobre a vida de emulação grupal mencionada no conscienciograma? O que é isso? E o que é competitividade? De alguma forma, os mais aptos evoluem mais rápido e a comparação é inevitável? Qual é a melhor postura para evitar tripudiar sobre os outros? É você ver tudo calado, anotar suas coisas e não cuspir no bofe. Nunca. Ter muito cuidado com isso. O nome é cuspir no bofe, que o povo fala. Tem que evitar. Que isso aí é o processo anticosmoético. Isso não pode. Agora, que o problema é o seguinte, não adianta vir que não tem. Na evolução, ou é pessoa, é ou não é. E sempre tem gente na frente dela, sempre tem gente atrás dela, em matéria de evolução. E tem gente também no mesmo nível que ela. Nós temos que caminhar primeiro com a turma do mesmo nível, socorrendo os que ficaram para trás e escutando os que estão na frente. A evolução é isso. Não tem outra saída, essas que são as faixas evolutivas, o índice da evolução e etc. tal. De modo que querer dizer que a pessoa, todo mundo é igual, ninguém é igual ao outro, todo mundo é diferente. Nós somos iguais em deveres, obrigações, os direitos que nós temos, a gente tem na vida humana, por exemplo, nós todos temos essa igualdade de condições. Mas, do ponto de vista evolutivo, ninguém é igual ao outro. Nem os gêmeos univitelinos não são iguais ao outro. Não existe alma gêmea. Minha formação educacional foi sempre voltada para a área técnica. Fiz eletrotécnica, nível médio. Quis fazer engenharia eletrotécnica para dar continuidade, mas entrei em engenharia civil, que não pude concluir por problemas financeiros. Finalmente me formei em matemática, licenciatura. No entanto, não trabalho na área. Isso representa um desvio na PROEX? Se sim, qual a melhor maneira de retomar o rumo? A primeira coisa é o seguinte, você vai perguntar para você mesmo se você tem um desvio ou não da PROEX. Você que tem que responder para isso. A primeira coisa, tem uma porção de indícios que mostra que parece que você saiu do acostamento, foi para o acostamento. Saiu da pista principal, da estrada principal, da rodovia. Agora, o problema todo é o seguinte, sempre tem tempo, né? Pensa bem, num ano de vida, a pessoa pode desfazer uma opção de coisa na vida dela e melhorar muita coisa. Por isso tem a técnica de mais um ano de vida. Pensa bem o que você não pode fazer com isso. Agora, desvio da PROEX, eu não posso dizer nada, só você que pode saber. A gente teria que saber mais detalhes. Agora, ó, existem alguns recursos que você pode lançar a mão. Primeiro, conscienciograma. Segundo, existe uma IC aí que chama Conscius, que é baseada nessa história. Se você tem dificuldade maior, olha pela Seja Evoluciente na OIC. Isso também pode te ajudar, que é o processo da consciência terapia. Eu estou dando aqui as minhas prescrições possíveis, dadas em online, por telefone, não é fácil. Mas o que você queria? Professor, na sindromologia o senhor coloca também a questão da profilaxia da síndrome do burnout, né? Isso aí seria principalmente a questão da própria burnout em qualquer área, inclusive na docência qualquer também. Área, né? Burnout é burnout, né? Porque você, um enfermeiro, é um processo patológico. No caso do enfermeiro, em termos de autocogniciologia, ele estaria ajudando o paciente a se autocurar, é isso? Naquela questão de ensinando ele a se medicar. Escuta, a maioria das pessoas que vão trabalhar na área da saúde, em qualquer gênero de atividade ou setor, é porque elas têm algum problema pessoal. Isso é a maioria absoluta. Uma das coisas mais sérias que tem nisso é ver os psiquiatras. Examina todos os psiquiatras que você já conheceu na sua vida. Olha bem. Lembre-se daquele psiquiatra que veio com a mulher que era psiquiatra para fazer uma consulta comigo lá no Instituto, no Rio. Eu olhei para ele e estava com as mãos assim. Desculpa. Aí eu falei assim, vem cá, peguei a mão dele, dá licença. Olhei, ele ruía as unhas. Ele era
a onicofagia, onicófago, psiquiatra. Agora, então ele tinha problema a começar por aí. A mulher dele estava junto e falou assim, tem que começar consertando isso aqui, que ele é inibido com o processo, deve criar problema. Agora veja, psiquiatra, bem acertado na vida lá, com as coisas aparentemente, socialmente muito bem e tal. Na psicologia também é assim, né? Não, eu estou falando de psiquiatra que o negócio lida com o assunto, porque o psiquiatra ele estuda mais do que o psicólogo. Então é uma coisa mais séria. Entendendo? O senhor comenta aqui também na trinomiologia, né? A questão ali do trinômio áreas do ensino, áreas da saúde, áreas do ensino da saúde. Esse reforço que o senhor dá também aqui na áreas do ensino, áreas da saúde, áreas do ensino da saúde, qual é o objetivo principal desse reforço? Para juntar, casar uma coisa com outra, porque potencializou tudo, né? Uma coisa, ensino da saúde é dos mais sérios que tem. É a base de tudo, é a profilaxia da vida, a sociedade é baseada nisso. Pensa bem. Por exemplo, um médico professor, né? Por que é que eu vivo falando? Para a maioria das pessoas, eles vão me perguntar o que deve fazer. Se você não sabe nada, entra na área da saúde, vão fazer assistência para os outros, porque você vai ser o primeiro assistido. Eu ia perguntar alguma coisa assim, depois eu cheguei a essa conclusão, aí eu vi o trinômio e me conformei. Porque eu sempre falava assim, que a área da saúde é o caminho da assistência. E hoje o senhor falou que a área da educação, do ensino, é o caminho da TARES. Aí eu falei assim, bom, então melhor é ser professor na hora da... Uma coisa com a... Eu tinha chegado a essa conclusão. Eu vi fome com a vontade de comer melhora tudo, no caso, potencializa tudo. Agora eu queria perguntar assim, dentro desse trinômio mesmo, teria assim um crescendo entre ensino e saúde ou vai depender de cada um? Depende de cada um, cada. Por isso que o senhor deixou em trinômio mesmo, né? A gente deixa um trinômio para a pessoa urubu-servar e decidir, identificar, concluir. É o jeito. O que você queria? Eu coloco o professor como seria a profissão ideal para todos nós. Naquele curso que você deu. Nessa altura dos acontecimentos, no nível de evolução desse planeta, a docência é ímpar. Ela é singular. A docência. Então, se a gente podia então tentar, não sei se mas pode a docência, saúde, docência da saúde, não, saúde, mas não é. Não tem a isso. docência mais séria, saúde, qual que é? É a da saúde. Isso eu consigo, que é a única que mantém não só o professor, como o aluno. O que adianta você querer dar uma aula para um cara que está doente, que vai morrer daqui a pouco? Besteira é essa. Você está falando no vazio, escrevendo na água, falando no vento, mas fala. Falta aí um negócio na mão. O negócio chama-se microfone. Ele está na frente, mas eu posso entrar aí nessa questão? Nós não estamos cobrando nada, né? A turma deixa, né? O Arlindo deixa, né, Arlindo? Você deixa? O Arlindo deixou. Pode, obrigada. E tem a ver essa questão toda aí com o hospital, escola, hospital, não? Tem, lógico. Sim, claro. Mega escola, mega hospital. O Sim. problema é colocar a mega escola na frente do mega hospital. Sim. Na realidade, é uma mini escola dentro do mega hospital. É assim que está a Terra atual. Agora, nós vamos chegar um dia que vai ser o mini hospital, porque o povo já não está tão doente mais, com uma mega escola, porque a turma toda já está muito viva. Entendeu? Então nós vamos ter aquela caciqueria só de o corpo docente ser maior do que o discente. Aí vai ser o povo mais decente da humanidade. Tá certo? Posso continuar, amigo? Posso? Professor? Olha só, ele está fazendo assistência para você. Obrigada. É um problema aí, né? É didático. Não. Tem uma questão aqui que eu tenho observado, assim, às vezes a gente quer pontuar em cima, que eu acho que fica muito mais claro, e de repente o microfone está com outra pessoa. Sim, mas isso faz parte do serviço. Agora você anota aí no papel, no outro dia você fala. Tá bom, é obrigada. Assim que, aqui, ó, os teletertuliados sofrem mais do que você. Tá bom, obrigada. Sofre que eu estou falando assim, de ansiedade, né? Aqui. Mas o que é? Pode falar. Eu fiquei com fama de mal depois daquele dia. A pessoa ficou com medo. Escuta só. Eu fiz duas observações aqui. Eu só queria te perguntar se tem a ver e se ajudar a esclarecer alguém. Você falou aquilo que o mais sério do que a docência em si, no teu caso, né, foi a base toda, a estrutura criada para isso, né, por você.
Você entendeu isso? Entendi. Por exemplo, a coisa mais séria não é você ser comerciante, é você criar o comércio, a demanda. Sei. Então, aí daí eu te pergunto, isso tem muito a ver com o conceito que você trouxe de conceptáculo, né? Sim. Tem muito a ver com o parapsiquismo. Isso. No meu caso, eu devo tudo ao parapsiquismo. Tá. E agora, então, vamos dizer, esse exercício da docência, essa atividade em cima, no teu caso, no caso de quem criou essa base ou estrutura, vamos chamar isso de conceptáculo, não é bem isso, mas ela acaba sendo de um nível maior e trazendo uma gratificação ainda maior, porque ela é de um porte... Não, eu estou mexendo com, vamos dizer, o atacadismo e não o varejismo. Mas além do atacadismo, é uma coisa que vai direto... Atacadismo e não varejismo. Pensa bem, não é varejismo, isso tudo. Eu sei disso, já entendi. Mas o que vem na minha cabeça é o seguinte, a relação que fica entre o teu micro-universo consciencial com o do meio, né, no geral... Escuta só. É direta, né? É mais estou falando direta. para vocês hoje, consciex vai consciex. Vamos abrir o jogo. Há muito tempo que eu falei para vocês que a gente está ampliando, porque senão eu não posso trazer também os verbetes mais avançados aqui, porque senão eu vou falar no vazio, falar no deserto, falar para os porcos. E porcos aqui nós estamos acabando até com a vacina aí, com o negócio todo, por causa da gripe. Mas o problema todo é o seguinte, vamos pensar bem. Na hora que você pega e tem uma cosmovisão maior, dada pelo parapsiquismo, o seu caminho todo é do atacadismo. Na hora que você vai mexer no atacadismo, tudo que você faz em matéria de programação existencial vai para a programação grupal. O seu personalismo, o seu egão, o seu umbigão, essa coisa toda, tudo desaparece, definha, estiola, some. O que interessa mais é o problema da corporação do processo evolutivo. Agora veja, a maior prova que eu tenho disso, abrindo o jogo para você, consciência para consciência. Quem é que você conhece aí, por exemplo, que fala nesse povo todo, que já conhece e que conhece e fala até nome, arranjou até os nomes técnicos para falar? Gente que é desperto, gente que é evoluciólogo, gente que é serenão e gente que consciência livre. Eu divido o processo de ir para o atacadismo, eu cheguei e tenho contato com isso. Você vai falar para certas pessoas sobre evoluciólogo, elas têm dificuldade de entender o que é evoluciólogo. No entanto, eu falo de serenão, que está na frente dele. Tem outra pessoa que você vai falar o que é dispersidade, eles têm dificuldade de entender isso. Eu não, estou falando em consciência livre. Então veja, isso aí não sou eu, mas é vamos dizer assim, o apetrecho, o maxi-mecanismo do qual eu sou mini-peça. Entendeu ou não? Entendo. E é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo aqui seja mini-peça desse, no mínimo, desse maxi-mecanismo meu, que não é o máximo. Sim. Agora você só às vezes alcançar coisa melhor do que essa. Agora você, então, como intermediário disso, né? A tua gratificação vem porque você que está retransmitindo isso, a relação fica muito direta. Não, a gratificação vem mais é por causa do autodiscernimento. A hora que você tem o autodiscernimento, que você vê o alcance disso, isso supera o processo teórico. Você está vivenciando aquilo. Sim. Então aí você cria um problema enorme, desse tamanho, que é acabar com a euforia. Então, mas essa... Tudo tem preço, até a gratificação. O preço da gratificação é a euforia, que é negativo. No fim, vocês vão ver isso. Então, a opção de coisa que eu falo, que o povo fica danado da vida, acha que eu sou extremista, essa coisa toda. A hora que eu falo, compaixão é um perigo, cuidado com a compaixão. Euforia é outro perigo, cuidado com a euforia. Veja, mas eu tenho razão. Hoje já tem muita gente aí, vocês já estão entendendo isso, não estão? Você não está de acordo? Você não está de acordo? O negócio é sério, tem lógica. Então nós somos obrigados, dentro da didática, a falar a realidade. Temos que ser os mais glasnost, mais autênticos possíveis. A coisa mais séria que tem na didática, na pedagogia, no processo de educação, da reeducação, é isso. Agora, tudo, nós estamos caminhando para a reeducaciologia. Reeducaciologia. Não tem outro jeito. Tá. Agora, tá claro. E a outra coisa que eu queria falar, acho que é mais ou menos em cima disso também, dessa natureza da gratificação, né?
Porque em cima dessa vivência aí toda por atacadismo, mais direta, aberta, né, que você está falando, a coisa da harmoniologia, né, ou da manutenção da homeostase, desse que é o epicentro. A homeostase, muito... e ela se dá Sério, pelo né? holopensene. Agora você veja, eu teria que chegar cedo ou tarde ao processo da enciclopédia para poder falar nos detalhes da cosmovisão consciencial, evolutiva, cosmoética. Sem isso, como é que eu vou explicar uma coisa que está faltando a outra? Então eu tenho que pegar os elementos todos e começar a construir aqui. Então, por isso, eu já sabia de tudo isso, eu estudei isso com muito detalhe antes de ressomar. Você está entendendo? Entendo. Agora, aos 14 anos, aquilo abriu. Abriu o caminho para mim. Mas aí teria que começar a mexer. Aí eu olhava aquilo tudo e falava assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar do meu corpo. Como é que vai ser? Aos 14 anos, eu tive uns negócios, comecei a vomitar sem parar lá, por causa das comidas que a gente comia lá da estação, era precária. E outra coisa, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu só comecei a receber o dinheiro aos 16. A estação era precária, morria de fome, crescendo 1 centímetro por mês. Uma situação de doido. Minha roupa ficando cada vez mais curta, de pegar frango, como a gente chamava. Tinha que trocar aquilo. Eu não tinha dinheiro para arrumar outra. Então, era só problema o tempo todo. E eu falei assim, gente, será que a minha vida vai ser tudo assim? Para onde eu vou caminhar, eu tenho que começar a fazer um acervo. E não vai ser só de livro, porque nessa ocasião eu já estava empenhado dia e noite com livro, né, por causa da minha biblioteca. Falei assim, Bolas, eu tenho que abrir mão dessas coisas, eu tenho que começar a ver. A comida tem que vir na frente do livro, porque se eu não comer, eu vou ter fome, eu não vou entender nada que eu leio. Então não adianta nada, e por aí vai. Aí eu estabeleci aquele quadro. Foi aí que eu comecei a fazer a grade de horário, até de masturbação, eu tinha tudo. Chamava calendário, eles davam o calendário nas livrarias, eu já expliquei isso aqui. Então dava nas escolas, no ginásio, todo lado eles davam aquilo. Então eu pegava uma porção e cada um deles eu colocava o que é que eu precisava, para tudo. Do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista disso, do ponto de vista daquilo. E às vezes eu colocava uma grade de horário, isso que você chama hoje de grade de horário. Nós chamamos isso, era de horário mesmo. Vem cá, compõe o horário aí para nós, que é o quadro de horário. O nome que a gente usava não era grade, não, era quadro. Faz o quadro de horário. Então eu fazia um quadro de horário, às vezes, só com um tema daquilo que me interessava. Eu lembro que uma vez eu fiz um quadro só sobre bilocação. Tudo que tinha sobre bilocação. Então eu saía, olhava para a pessoa e falava assim, bilocação. Se essa pessoa ficar bilocada aqui, o que acontece? Aí passava um cachorro, assim, um cachorro bilocado, o que vai dar? Então, eu começava a fazer pesquisa, juntando aquilo tudo. E anotava lá, naqueles horários, como é que é, o dia que eu mexi com aquilo, como é que foi, cada um deles. Eu tinha aquele pacotinho. Quando chegava o fim do dia, eu dava um balanço naquilo. Isso, durante uma boa temporada. Eu falava para mim, o que eu tenho mais aqui é papel e lápis. Então esse eu posso usar à vontade. Eu sou rico de papel e lápis. Entende? Porque eu trabalhava lá, tinha papel demais, eu podia usar aquilo à vontade, tinha máquina de escrever à vontade, entende? Então era o máximo. Eu falei assim, esse eu posso nadar de braçada. Agora eu falei assim, isso deve ser meu destino. A única coisa mais fácil que eu tenho é papel, lápis e máquina de escrever. Então é para eu poder escrever. Entende? Tudo eu chegava à conclusão desse jeito, pouco a pouco. Agora, sempre quando eu podia, eu ia, por exemplo, eles queriam me dar lá um almoço, me convidar para o almoço, eu olhava lá, quem é que era a pessoa que tinha mais experiência sobre algum aspecto. Então, aí eu pegava meu papelzinho e falava assim, sobre esse assunto aqui, eu quero saber isso, então vamos perguntar para ele. Ô, fulano, o que você acha disso? Entende? Era assim, eu estudava o tempo todo, nunca deixava o negócio, a peteca cair. Com isso, eu começava a saber mais vamos dizer, a triagem dos livros que eu devia de ler, como é que seria, isso e aquilo, interesse que a gente tinha, tudo para mim era estudo, tudo poderia enriquecer, você entende? Entendo, então aí você fez, tipo um construtivismo, isso que você fez desde cedo, né? Você construiu, ponto é isso. Você vivenciou, agora prioridade. Deixa eu te perguntar um negócio, agora esse produto disso tudo junto, dessa Mega Giscom,
isso acaba que continua sendo uma fonte de gratificação. Por si só. Não, mas também, não é né? isso. Não? A fonte de gratificação maior, se você for olhar, isso não é isso não. Não? É a sua autodisciplina. A hora que você vê que você tem uma organização que é imbatível, que você engole tudo através da auto-organização que você arranjou. Não, estou dizendo essa... E outra coisa, isso começa a afetar você positivamente. Isso aí, sim, organização mental, né? Não, não é isso. Vem a auto-organização de fora. É isso que eu quero falar. Aí ela vem para a mental. Você começa a ver. Então você sonda. Não, a minha memória, vamos ver se está boa. Vamos ver o que é que eu errei de ontem para hoje, dentro de tudo que eu organizei. Por isso que eu falo, eu sou muito mais do que eu monto. Então... Só que tem que eu não sofro com nada daquilo. Se a gente for olhar esse negócio, por isso que eu falo, para você examinar bem o monte, não é bem assim. De generalizar o toque. Esse negócio de compulsão, isso varia ao infinito, vamos devagar. Tudo existe, mas as abordagens não são bem ainda claras, não. Então, esse povo não entende bem isso. Muito... Isso aí é igualzinho aquele negócio que eu falava lá no Centro da Consciência Contínua, lá em Ipanema, sobre o negócio o problema da arritmia aqui, da pessoa com problema orgânico e o processo do desenvolvimento, que é uma necessidade. Tem que estudar isso, vamos com calma. E outra coisa, parapsiquismo não tem nada que ver com a psicopatologia. No entanto, as coisas se parecem, porque está tudo dentro do mesmo corpo, o sistema nervoso é único. Já pensou se a pessoa tivesse um sistema nervoso para parapsiquismo e outro para o sistema nervoso mesmo, para toda a vida dela? Não existe isso. Mas essa generalização do toque, desse comportamento supostamente compulsivo, né, como negativo, tem muito da falta de desorganização e da preguiça mental. Eles falavam, não, o Valdo é sistemático. Não, que a palavra que usava era também, sistemático. E o sistemático era um processo patológico, é pejorativo lá. Não, então, por causa da preguiça mental e da desorganização. Agora, então, e essa organização toda, fruto da vida, do estudo, é a maior recompensa, né? Essa organização interna, íntima. Total. Né? Agora veja. Não, só queria perguntar um negócio. A importância do livro, eu nem escrevi nada até hoje ainda, mas você com essa enciclopédia, que para mim é mais que um livro, né? tipo um produto, um subproduto inteiro. Vai devagar e sempre. Desde que você mantenha a saúde. Sim, sim. Agora, isso por si só, como fonte de gratificação, de docência, mesmo quando você não estiver presente, não esteja presente, continua sendo... Tudo é gratificante, né? No fim, a hora que você se organizou. Com a organização, não, mas tudo essa é gratificante. Essa aí é o fim, esse é o fim mesmo. Não tem jeito de você fugir. Entende? Tá. O que o senhor acha do espiritualismo anglo-saxão, que não se norteia para Allan Kardec e é menos ortodoxo? Poderia falar sobre sua experiência desse ambiente dos Estados Unidos? Olha, o problema todo é o seguinte: na verdade, quem fez mais o esforço de levar o espiritismo, hoje os próprios espíritas reconhecem, fora do Brasil, foram a gente, junto com o Chico lá, que eu peguei o negócio e incentivei para a gente ir para fora, que eu já queria colocar para ver esse ambiente lá perto. Agora, o anglo-saxão é bom, mas eles levaram tudo pelo lado, pelo menos naquela época. Hoje eu não sei mais. Agora, veja, eu deixei em 1966. Fazem só 43 anos que eu estou fora disso. Não estou lá dentro, não sei como é que se passa. No Brasil, eu sei que as coisas pioraram em vez de ajudar, porque fizeram a indústria da mediunidade, a indústria da psicografia, uma opção de besteirada que não tinha antes. E outra coisa, abusaram e reabusaram de tudo isso. Agora, na Inglaterra, quando nós chegamos lá, o Chico Xavier, em Londres, ficou super entusiasmado de ficar por lá e não voltar mais para o Brasil. Porque ele viu que lá os médios eram considerados, eram quase que profissionalizados. Havia uma associação dos médicos que era uma coisa de doido. Nós fomos recebidos lá por eles. E outra coisa, nós fomos recebidos pelo maior jornal que havia de processo de espiritualismo no mundo inteiro, que era o Psych News. E o Psych News, o nosso amigo lá, nos recebeu lá na redação, fez uma big reportagem, saiu no Psych News, fotografia nossa, tudo isso, negócio muito sério. Então o Chico ficou muito entusiasmado, falou assim: não, aqui é diferente, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer aquilo que o Davi Nasser fez comigo, a situação vai me colocar no banheiro para me humilhar, fazer essas coisas todas, aqui nós não somos humilhados, eu quero ficar aqui. Aí foi preciso eu chamar ele de lado e falar assim: Chico, você não vai fazer isso.
esquece isso, que você falou que você tem uma árvore mística, você tem que levar isso, escuta bem o que o Emmanuel vai falar para você. Você tem que terminar a sua tarefa no Brasil, é o seu trabalho. Eu trouxe você para você ver aqui o exterior, a coisa toda, fui estudar inglês com você de novo, para você saber ampliar a sua cabeça, fazer expansão disso. Mas você não pode ficar aqui, você tem que voltar para o Brasil. Se você ficar aqui, você já pensou? Eles me matam lá no Brasil. Você quer que eles me matem? Que a culpa vai ser minha. Aí ele começou a ponderar as coisas todas. Como é que é? Pensa bem. Basta que já me mataram na vida anterior. Não vai querer que me matem nessa. Aí ele ponderou bem, etc. Chorou. Conversou com os amigos dele e tirou aquilo da cabeça. Você entendeu? Então, mas aí um centro igual esse aqui que você fez, começou lá com o IPC, você fez porque sentiu na própria pele esse mesmo problema também. Agora aqui outro. Quando eu estudava com cerca de 15 anos de idade, dei aulas particulares de geometria para alguns colegas que tinham dificuldade com a matéria. Percebi, já naquela época, que ensinando eu aprendia mais e fixava melhor a matéria. Lógico, não sou professora, mas o processo de ensinar sempre me trouxe muita satisfação. No momento em que ensinamos, estamos sempre sendo acompanhados por amparador? Se sim, a satisfação e o maior aprendizado por parte do professor se deve a isso também? Não há dúvida. Se a pessoa tem boa intenção e se ela não está ensinando matar os outros, como acontece na máfia, como acontece no exército, a pessoa tem alguma assistência muito séria. Todo mundo tem. Agora, dentro da Conscienciologia, quem tem mais assistência extrafísica, que é assistência de função, são os professores itinerantes, aqueles que saem sozinhos e que são obrigados pela circunstância a atender uma opção de coisas, as requisições que todo mundo faz em lugar novo sob o processo da consciência. Essas pessoas são muito assistidas. Meu primogênito, que conclui medicina este ano, afirmou que se especializará em psiquiatria. Disse a ele para conhecê-lo e ter uma experiência transcendente sobre esse campo de medicina. É uma postura correta de minha parte? Olha, cada um faz o que pode, né? Tudo indica que sim. Se você tem vontade de esclarecer a pessoa, é bom ele saber que existe, como é que se chama lá, geralmente no direito, há controvérsias. De modo que vale a pena estudar, né, sobre esse aspecto. Quem é? Todas essas pessoas que eu falo, todas são ex-professores e continuam sendo. O enumerador é o meu maior professor, mais próximo. Então, o enumerador foi professor. A gente estava numa dúvida aqui, que o senhor falou que não foi professor, a gente não quer duvidar do senhor. Eu não fui professor, fui Bedel. Mas a gente achou que... É a mesma coisa. Mas assim, se o enumerador é o seu amparador e tem o mesmo nível, o senhor também não foi? Tem, mas ele tem outras coisas. Por exemplo, ele é um chinês. Hoje eu estou quase igual a ele, eu estou com um negócio de frio. Ele foi mandarim. Entende? Tudo isso ele foi. E outra coisa, ele foi mais recente. Eu não, eu fui mandarim muito antes dele. Então cada um tem as suas experiências. Mas ele tem outras experiências que eu não tenho, que é chinês durante muito tempo, mexendo com muita energia. Outra coisa, a ponderação dele. Não, eu não tô, Ele é terrível, ele é equilibradão. O numerador é fora de série. Vocês vão ver oportunamente, eu vou apresentar para vocês daqui a uns tempos. Entende? Com calma, pessoalmente. Vou fazer, I introduce you. Assim, esse aqui que é o amparador, essa aqui que é a monja. Eu vou fazer uma reunião com vocês. Então, professor Valdo. Oportunamente. Professor Valdo. Sabe que o transmentor me falou, né? Que isso vai acontecer, né? Eles já estão prevendo tudo. Por isso que eu falo para vocês, pô, ninguém aguenta. Eles já falaram que oportunamente nós vamos reunir todo mundo numa determinada época. Eu quis saber mais ou menos, eu falei, não, ainda não está estabelecida a data. Mas já está sendo feito e a gente tem que ver. Eu já estou começando a coordenar o trabalho. Não, agora eu queria até fazer uma jornada
um evento, alguma coisa, você está entendendo? Com esse povo todo. Aí aqueles de vocês que já tiver dessomado, eu vou atrás, vamos plugar todo mundo, está entendendo? Eu vou perguntar se vocês estão com laptop, cada um, etc. Eu queria entender melhor esse negócio do curso intermissivo. Porque assim, vamos admitir que o senhor não foi professor, mas assim, o senhor não foi, o senhor não fez curso intermissivo, o senhor já estava numa preceptoria. Você vai entender? Pensa bem, eu lá, junto com o Mário Palmério, até o meu nome seguiu para o Ministério, eu sendo o titular de mais de uma das pastas da faculdade mais séria na ocasião, depois que eu me formei. Mas veja, eu nunca cheguei a dar aula assim o tempo todo. Mas desde que eu entrei, com 13 anos, eu fui da administração das escolas. Só um da secretária, que é o que mandava na escola, só de uma delas eu fui durante 9 anos. Presta atenção. Agora veja, coloque isso no curso intermissivo. Eu não era da docência, eu era da administração, eu era um bebel. Presta atenção. Outra coisa, quem sabia as coisas todas lá, eu não falei para você que eu, só lá dentro dos educandários, eu morei 14 anos. Ninguém nunca morou lá igual eu. Nenhum aluno. Que corresponde aos 200 anos lá no Estado. Eu só saí de lá quando eu já estava me formando, já tinha formado uma formatura, já estava a segunda. Mesmo depois de formado, eu ainda estava morando lá. Corresponde aos 200 anos do extrafísico, né? O tempo que o senhor falou. A mesma coisa, eu era da administração. Então, veja, o povo da administração, que são os bedéus da vida, o vogal do tribunal, você está entendendo? É o povo que está infiltrado, ele está por dentro. Faz dados, mas não faz. Então, você está nos bastidores. Eu hoje aqui, eu sempre desejei estar nos bastidores da vida humana. O que é? No parapsiquismo. É a administração da vida. Eu desejaria ser administrador. Agora, então, veja, qual é a maior docência que tem? É a administração da evolução. Está certo. Evoluciologia que chama. É o jeito. Você está começando a entender agora? Então, veja, por que é que eu tinha que ser isso? Para poder exercer essa gestão dessa programação existencial agora, essa Max ProEx que eu estou envolvida nela. Agora veja, por que é que eu tive noção disso aos 14 anos? Não é por causa dos meus belos olhos, é por causa do serviço que está aí. Entende? Não é porque eu mereço a história, é o serviço que exige. Por exemplo, por que é que eu tenho contato com esse povo? Amparador, evoluciólogo, serenão. Por quê? Por causa disso. É o serviço que exige. Quanto mais eles me falarem, mais eu vou ser. Eu sou o micrófono deles. Entende? Agora veja, o médium é justamente isso. Entendendo? Eu interpretei as coisas de Allan Kardec sobre médium muito mais do que ele fez. Eu entendi muito mais o livro dos médios que ele falou. Valdo, logo de cara. A sua experiência de administrador, vamos colocar assim, no curso intermissivo, você a exerceu aqui na administração das empresas também, né? Pois é, veja, nunca tive problema com empresa, presta atenção. Tudo sempre deu certo comigo. É outro tipo de administração. Uma outra coisa séria, Marilda, tem um negócio muito sério também. Na minha medicina, eu nunca tive nenhum caso de reclamação do meu trabalho médico. Esses anos todos, você que me conhece, presta atenção, nunca tive. Por exemplo, trazendo essas técnicas do Sakurai para a América Latina, que a América não tinha nada disso. Eu nunca tive um problema com esse povo todo. Você vê que tem uma assistência enorme em cima disso. Eu sempre dei valor para isso, eu reconheço isso, entendeu? Eu sinto responsabilidade com isso, entendeu? Me ocorreu aqui o seguinte, a sua habilidade em mexer com a administração de instituições
te fez trabalhar na administração das faculdades e te auxiliou depois na questão financeira. Foi. E o seu estudo de medicina e odontologia foi justamente para você desenvolver essas pesquisas. Tudo é meio para eu alcançar o sistema objetivo. nervoso, com a consciência. Agora, e tal. A coisa mais importante que tem não foi isso, que não. Aparentemente uma coisa não tem a ver com a outra. Um dos negócios mais sérios que tem, a meu ver, foi quando eu ia deixar o movimento espírita e precisava de saber das coisas e ainda não tinha experiência em determinadas áreas da sociedade. Aí aparecem as americanas e me ajudam. Aquilo foi um impulso que ninguém está esperando. Patrícia, Você né? via direitinho que eram as concierges que estavam me ajudando. Patrícia. A hora que elas abrem o processo para mim, não é a Patrícia, Não? o processo é a outra, a Anna Jinxpiel, a Hazel Morris. Agora, o que se passa? Elas é que abriram o negócio na Hollywood, no Oriente, o processo, por exemplo, do Japão, Rin Sakurai. Elas é que tinham contato. A Hazel tinha sido secretária do MacArthur. E ela que foi para lá quando a guerra acabou para sustentar o processo do Japão. Isso foi até depois de 45. Ela passou lá uma temporada, conhecia tudo do Japão. Então ela falou assim, não, você precisa agora para conhecer o povo e outras etnias, outra sociedade, e outro nível também, porque ela viu como é que era lá em Uberaba, porque elas estiveram aí várias vezes no Brasil conosco. Então, em Uberaba, elas viram quem é que eu atendia, o nível que nós estávamos falando assim, agora você tem que mexer com o povo mais intelectual, intelectualizado e de dinheiro. Você tem que conhecer bilionários para ver como é que é isso. Foi aí, então, que era uma das coisas que eu precisava mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa é estudar dinheiro, stock market, que eu vejo que você não sabe nada, você dá tudo para os outros, então não pode ser assim. Aí eles me arranjaram o Wall Street e depois o Wells Fargo Bank. O Wells Fargo Bank é esse que está lá, ó, que agora até nessa crise toda ele sustentou outros bancos, outras coisas. Eles são terríveis. E as duas eram clientes do Wells Fargo, mas lá de dentro. Elas tinham caixa de segurança no banco com o material delas. Você está entendendo como é que é? Então, a hora que eu cheguei lá, elas chegaram e falaram assim, nós queremos aqui quem é que é a pessoa que entende mais de stock market. E me deram a dica. Agora, depois disso, eu saí então de Los Angeles e vim para New York. E eles lá, através do Wells Fargo, uma opção de coisa, me indicaram no Wall Street quem é que podia me dar umas aulas para eu seguir também na Bolsa em New York, para entender como é que funcionava. Por quê? Eu queria chegar no Brasil e usar a Bolsa aqui. Por quê? O próprio Sakurai e a turma toda que já conhecia, eu falei assim, nós sabemos aí a sua vida, que já me contaram como é que é, você tem que cuidar da sua vida. O seu recurso, o seu seguro, é saber mexer com o processo de dinheiro. Você não sabe. Foi aí então, isso aí foi uma mão na roda para mim. Você pensa bem, a hora que eu instalo meu consultório, não tinha dinheiro nenhum, estava devendo tudo para pagar meu consultório, o recheio do consultório, a instalação, aquele negócio todo. Alguns meses depois do meu trabalho, eu comecei a julgar na Bolsa. Quando eu estava praticamente com uns 36 anos, eu tinha $1 milhão dentro do material todo que eu já tinha arranjado. Entre bens, a situação toda. $1 milhão naquela época, é muito superior ao $1 milhão de hoje. Agora, aí eu comecei a ajudar todo mundo, que é o que eu queria. Aí também eu parei, saí da Bolsa, saí do stock market, nunca mais entrei nisso. Agora, o que me ajudou lá na época foi as blue chips. Foi a Petrobras, tinha a Doca de Santo na ocasião, que era muito forte, Vale do Rio Doce, entende? Tudo isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou é que eu comecei com os estudos que eu fiz lá, e eu vi o processo da oscilação do dólar. Então teve uma época aí, por exemplo, mais ou menos nessa época, que o Jânio Quadros entrou lá. E eu senti que o negócio ia subir demais o processo do dólar. Então, o que eu fiz? Peguei tudo quanto era dinheiro que eu tinha, meus picoás, tudo, e comprei aquele monte de dólar. O dólar chegou a dar 1.200% de lucro em alguns meses. Foi uma loucura, entende? Agora, com isso, eu podia ajudar aquele monte de gente. Eu pegava tudo que dava, deu resultado econômico financeiro, eu distribuía, fazia assistência, entendendo? E para manter sempre um determinado nível.
Agora, com o tempo, eu mantive o nível através desses imóveis, que é o que eu tenho até hoje, que é o que me sustenta, essa coisa toda, para ter liberdade, porque senão eu não podia viajar, não podia fazer nada. Está entendendo como é que é? Agora, isso me ajudou muito. Tudo é um processo de administração econômico-financeira. Eu estava fazendo a junção. Agora, me ajudou demais. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ter pé de meia. Naquela ocasião, eu já era contra o voto de pobreza. No movimento espírita eu falava isso. Eu sou contra esse negócio de voto de pobreza, porque o Chico usava a demagogia religiosa para isso. Tudo, você está entendendo como é que é? Agora, teve uma outra pessoa também que me ajudou muito, que me deu essa ideia do processo o pé de meia. O nome dele era Gaio, sabe? O Gaio era aquela rede de supermercado, Gaio Marte do Rio, sabe quem é? Ele era o filho do cara que criou aquilo. Ele chamava Jorge Gaio. Ele era muito meu amigo e era da Fundação Marieta Gaio, lá do Rio, fazia assistência e de base espírita, com opção de coisa, e era amigo do Chico. O Jorge Gaio, então, viu que eu não ligava para dinheiro, porque eu tinha uma autoconfiança enorme em mim, desde menino. Então, o que se passa? Eu tinha saído das faculdades e deixei de pagar o INPS naquela ocasião. Aí ele viu que faltava lá um ano e tanto que eu não pagava. Então ele chegou, pediu o exame e falou assim, o Valdo não pode ter isso, ele não tem noção do dia da manhã. É preciso dar um jeito, que tudo ele dá para os outros, nós temos que dar um jeito nisso. Então foi lá com a Dalva, que é essa que ainda dirige as coisas, conversou com a Dalva, e foi ver a minha papelada, foi ao INPS, pagou tudo que tinha e me atualizou para eu continuar pagando todo mês. Aquilo foi uma lição para mim. Ele chegou com o material todo e me deu. Agora, aí eu comecei a levar o INPS certinho. Falei assim, já que você fez isso, eu vou te falar. Eu vou roer as unhas, mas vou fazer todo o empenho de levar isso. Se a gente aposenta aos 35 anos eu vou mostrar todo o meu material, tudo pago aqui. Agora, do jeito que as coisas estão, eu vou ter que pagar os tetos máximos do INPS. Eu falei assim, pague, não interessa, vamos ver. Eu paguei. Quando inteirou 35 anos, eu tinha 51 anos naquela ocasião. Eu cheguei em Copacabana e dei meus dados para ver lá. Em 17 dias eles me chamaram e me deram aposentadoria com o negócio todo. Falei assim, nós nunca vimos um dossiê tão perfeito de candidato aposentado como que você apresentou aqui. Todos os dados, tudo arrumadinho, tudo certinho, do jeito que eu tinha prometido para o Gaio Marte. Você está entendendo, o Jorge? Você aposentou com uma idade boa, né? Agora, de modo que ele também me ajudou muito para ver. Aí, quando ele fez aquilo comigo, é que eu vi a diferença entre voto de pobreza e pé de meia. Entende? Eu já tinha uma ideia disso, mas não levava aquilo em consideração, porque eu sempre tive muita facilidade, entendeu? Para qualquer coisa. A maioria desse pessoal que faz voto de pobreza, na verdade, eles vivem à expensa de terceiros, né? Não, mas não é. Sempre ele está na dependência dos outros. Ele não estroina. Ele é um parasita. É um parasita. Ele acaba sendo um parasita. Agora, veja, eu já pensava assim. Mas o meu negócio é que eu não chegava à conclusão que eu precisava de ter já um pé de meia. O Jorge colocou isso na minha cabeça. Você está entendendo? Que eu dava tudo. Agora, veja, mesmo quando eu deixei o movimento espírita com a história toda, eu já tinha 34 anos, eu só fiquei com um apartamento no Rio, que aquilo eu já tinha comprado com essa intenção, que eu ia deixar o movimento mesmo. Outra coisa, eu comprei o apartamento em 62 e saí em 66 do movimento. 4 anos eu preparei para deixar o movimento espírita. E outra coisa, falei isso tudo para o Chico. Falei, Chico, eu vou comprar esse apartamento aqui em Ipanema, que é o melhor lugar que eu achei dos lugares todos que nós fomos. Para mim, no futuro imediato vai ser bom. E eu compro isso agora, durante esse período que nós estamos juntos, as viagens, nós passamos aqui. Depois o meu irmão foi para lá. O meu irmão começou a morar no apartamento assim, mais prolongado, muito antes de mim. Agora, a partir de 66 eu fui para lá. Entende? Então, isso tudo eu devo a essas pessoas. Eu sou grato a esse povo. Eles me alertaram, mostraram a experiência, por isso que eu falo para você.
pessoas de mais idade. Agora, o Jorge Gaia era um grande amigo meu. No Rio, depois que eu fui para lá, ele ia com a senhora dele, e ele marcava, vamos jantar no restaurante tal. Eu ia com o meu carro, ele ia com o dele. Agora, o carro dele era diferente do meu, era um carrão enorme, e tinha um bar dentro. É como se fosse uma verdadeira limusine, mas era um carro normal desses grandões. Mas tinha um bar, ele gostava de andar com o negócio do bar, a coisa toda, só tomava aquelas bebidas que era dele, mesmo quando ele ia no restaurante. Mas era muito assim, metódico, sistemático, tudo certo. Agora, ele gostou muito de mim, porque teve uma vez que a Gaio Marte lá, o supermercado, estava com problema, e ele chegou para mim. A hora que ele chegou, falou assim, eu tenho uma ideia para você. Você vai fazer isso, assim, que você vai aumentar a sua agenda, por causa disso. Ele fez e o negócio deu certo. Agora, foi aí, uma das primeiras coisas que eu falei para eles fazerem, era fazer aquela espécie de display, que fica uma vara grande assim, que coloca na porta ou numa esquina, chamando a atenção. Está entendendo? Ele pôs isso na rede inteira. Eles não usavam isso no Rio. Entendeu? Isso aí foi uma mão na roda. Aumentou o processo do supermercado. Professor Valdo. Sim. Aqui no ar. Na página 45, no item fatologia, na terceira linha, no final, o senhor fala as recompensas morais. O senhor pode dar um exemplo, aprofundar esse conceito de recompensa moral, por favor? A recompensa moral é a hora que você vê os estímulos que você recebe através da assistência que você fez pela didática, pela pedagogia, pelo ensino, pela educação, a docência. Então, você começa a ver os valores com a comparação com aquilo que você examina. Você, como professora, você vê os alunos e as deficiências dele. E, ao mesmo tempo, você vê aqueles que têm mais capacidade que você em certas áreas. Agora, na hora que você vê o nível daquilo, vem aquele reconforto dentro de você. Você está vendo que você está acima daquela média que você trata. Porque o professor, de modo geral, ele tem que ser, no mínimo, um pouquinho, 51% da média dos alunos que dá aula. Mas o ideal seria ser mais do que isso. Então, esse processo moral, por exemplo, você vê os erros, os desvios, tudo aquilo, desencaminho, entende? O desencaminhamento das pessoas, e você firme dentro daquilo com o passar do tempo, isso dá um reconforto para você que não tem preço. E outra coisa, o maior reconforto que tem é a hora que vem o banho de energia dos amparadores sobre aqueles assuntos. Na hora que você liga naquele assunto, você recebe aquele banho de energia. Aquilo confirma o processo. Entende? Okay. Mas com a melhora de caráter, a formação de caráter, com a melhoria de caráter dos alunos também, né? Não, vai melhorando tudo, porque você vai tendo mais autoconfiança no seu pulso, naquilo que você faz, cada vez mais. Entende? E outra coisa, se o óleo pensene, força presencial, tudo aumenta. Isso não é fácil. Agora, eu vi esse negócio de força presencial e o óleo pensene funcionar dentro da minha clínica gratuita. Lá é que eu vi isso pela primeira vez, assim, em larga escala. Não era fácil. As coisas que aconteciam. Entende? A minha mãe viu isso muito comigo. As pessoas que trabalharam comigo também, como enfermeiros, também tudo viram muita coisa nesse sentido. Isso aí sim é que é... Esse negócio do exemplo, né? Nessa reforço moral... O exemplo ainda é uma coisa muito teórica. Agora, você sentir a situação é bem prático, objetivo, entendeu? A coisa é muito pragmático. Agora, dentro dessa clínica gratuita que eu criei lá, aquilo era uma escola. E quem aprendia mais era eu mesmo. Uma das coisas mais sérias que tinha lá foi o dia que eu tive a intoxicação e que estava lá na minha farmácia, e eu sozinho, já tinha atendido o povo todo, estava até de jaleco ainda, com a história toda. A hora que eu vi, que o negócio me intoxicou, e eu peguei, de qualquer maneira, um negócio lá e tomei de qualquer maneira e desmaiei. Horas depois eles me encontraram, tá entendendo? Aí eu comecei a ver o que é que tinha, se estava tudo em ordem, se eu estava tudo normal. E outra coisa, o que me intoxicou, que me deu a intolerância, o remédio, era um antitóxico. Isso que é.
Aí eu fui falar, será que esse antitoque está derrancado? Quer dizer, está velho, passou da hora? Não estava. Aí eu risquei do mapa. Nunca mais apliquei aquilo em ninguém. E eu tinha usado o remédio antes. Foi aquilo que me intoxicou. Agora, eu tive perto de um processo lá do Richer, né, daqueles negócios que dão alterada, alergia brava. Mas o remédio estava na mão, eu estava dentro da farmácia. Agora, me encontrar deitado, entregas baratas. Lá junto, os remédios tudo em cima, viram que tinha um negócio de um remédio que estava de lado, que aquilo, a hora que eu desmaiei, o negócio deve ter caído da minha mão. Ainda bem que foi efeito colateral, não foi o principal, porque era o anti, né? Era o antitóxico, né? Não foi o principal. Pior foi isso. Eu falei assim, ó, comigo tudo é assim. Tudo vira ao contrário. Não, mas não vai ao extremo, levantar, né? Quase não foi ao extremo. Mas é, me intoxicou. Uma coisa terrível. Mas deixa eu te perguntar. Agora, você sabe, se usava muito, sabe? Eu não vou falar os nomes aqui, que eu nem sei se vocês estão usando mais isso. Nesse negócio que a Cris perguntou, da recompensa moral, né? Agora, antes disso aí, tudo, tem que ver se há solidez ou preparo suficiente do docente, né? Dentro dessa média. Por isso que não cair da média. A gente, desde o início, fez muita força para o Instituto ser a primeira escola de Conscienciologia. E até hoje é, né? É a base de tudo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 14 votos online, 15 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 50 assinaturas no livro de presença, 6 praticantes da técnica da INVEX. Para hoje teremos os seguintes recados: Flávia Guzzi, pelo Amigos da Enciclopédia; Kátia Aracaque, menção na escrita; César Cordioli, Sessão Pipoca; Marcelo Silva, Seminário de Pesquisa; Lilian Zolê, Acoplamentário; João Bonassi, Côncios. Os verbetes para a eleição de hoje: abordagem da antessala, agente desencadeador, autorracionofilia, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, impossibilidade cognitiva, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, trânsito consciencial, verbete-chave, verponogenia. Bom, pessoal, mais uma vez a gente está aqui para convidá-los a participar dos Amigos da Enciclopédia, que é um projeto de manutenção financeira do CAEC. Quero lembrar que a gente tem um gasto muito grande aqui, né, com luz, ar-condicionado, essa manutenção diária que nós fazemos. Está um momento de crise e a gente está precisando de ajuda. Então, quem puder se associar, lembrando que quando a gente se associa, a gente pode pagar por mês R$60 por mês ao CAEC, aqui se associando aos Amigos da Enciclopédia. Isso, então, vai colaborar para que a gente ajude na manutenção do CAEC. E a gente ajudando na manutenção do CAEC, a gente está ajudando a nós mesmos, pois a gente precisa, né, estar aqui todo dia na tertúlia, nos laboratórios, no holociclo. Então, é um espaço que nós mesmos usamos, então nada mais justo que a gente pague por esse espaço, tá certo? Então, quem quiser participar, só entre em contato com a recepção do CAEC. Os Amigos da Enciclopédia têm o valor de R$720 ao ano. Você pode parcelar em 12 vezes ou em mais vezes, caso haja necessidade. Obrigada. Boa tarde. Nesse final de semana, nós vamos ter o Imersão na Escrita, que é um curso voltado para quem quer acelerar a escrita do seu livro conscienciológico. Vai ser sábado e domingo, no Discernimento, e quem tiver interesse pode conversar com um dos autores aqui na tertúlia. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. É só para avisar que nós vamos ter a tradicional sessão pipoca nesse domingo. Pela terceira vez, nós vamos tentar exibir o filme na noite do passado. Porque na semana retrasada caiu a maior chuva às 7 horas da noite, faltou luz aqui, ficamos 6 horas sem luz. Mas nesse domingo, então, 8 horas da noite, o filme é Na Noite do Passado, é um filme americano de 1942, ele é uma raridade, é uma peça
bem antiga, preto e branco, mas a gente conseguiu uma cópia dublada com um cinéfilo lá de São Paulo, uma colecionadora. Então a gente vai estar exibindo esse filme, estão todos convidados. 8 horas no Discernimento esse domingo, na Noite do Passado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer 2 convites. Hoje nós tivemos uma entrevista com o professor Pedro Fernandes e a professora Lucy, falando sobre EQM feita pela Rede Massa, o SBT. E eles vão passar amanhã, às 7 horas da manhã, no Jornal da Massa. Quem quiser assistir, ver, a entrevista está muito boa e vale a pena. E depois esse material vai ser enviado para São Paulo e possivelmente vai ser passado dentro do programa do Ratinho, aí em rede nacional. Tá, então esse é o primeiro convite para vocês. O segundo é em relação aos seminários de pesquisas do IPC. Dia 6 de junho, que é esse sábado, das 15 às 17 horas, na nossa sala de aula no centro, no Executive Voice Center, nós vamos ter 2 apresentações de artigos. O primeiro artigo se chama O Impacto Pró-Evolutivo de um Modelo de Intercooperação Prática. Esse artigo vai ser apresentado pela pesquisadora Maria Isabel da Conceição, administradora, secretária-geral da Unicim. E o segundo artigo vai ser sobre afetividade e maturidades afetivas identificadas nesta e em outras vidas. E a pesquisadora vai ser a professora Nelly Vieira, graduada em Letras e professora no IPC. Então, quem quiser participar, o seminário de pesquisa é uma atividade aberta. Ele vai ocorrer, então, dia 6 de junho, das 15 às 17 horas, na nossa sala de aula no centro. Obrigado. Nos dias 12 e 14 de junho, a gente vai ter mais um acoplamentário. A temática desse acoplamentário específico é sobre maxifraternismo, é com os epicons Alcir Alves e com o professor Leonardo Firmato. Então, é importante também colocar que a gente está com algumas novidades dentro do acoplamentário. A primeira seria o material de apoio do aluno, que está muito rica em questão de fenômenos parapsíquicos, os principais médiuns, sensitivos, história, enfim, toda do parapsiquismo. A outra informação seria uma planilha de autoinvestigação quanto à própria sinalética parapsíquica, né? Sinalética pessoal parapsíquica, onde a gente vai, juntamente com o aluno, favorecer uma técnica para que ele possa identificar alguns possíveis sinais que leve a ele investigar mais a sua sinalética parapsíquica. Ok? Então, aqueles interessados no desenvolvimento do parapsiquismo, da sua própria interassistencialidade, a gente conta muito com vocês nesse acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar as pessoas interessadas em fazer o inversor cobaia. Nós vamos ter nesse final de semana, vai ser aqui na sala da Côncios, nós temos 11 vagas. E a gente está dando um recado porque várias pessoas deixaram o nome, mas não se inscreveram. E como são só 11 pessoas, a gente está achando que, vamos dizer assim, pouca vaga para bastante inversor que nós sabemos que nós temos na comunidade. Inclusive o pessoal que está de fora. É um curso bem interessante. Nós vamos ter o professor Alexandre também, que vai trabalhar com a questão da especialidade da inversão existencial, invexograma. Então vai ter uma aula sobre isso também. E depois nós vamos ter 11 campos, né, até 11 campos com 5 cobaia. São 2 professores, eu e a professora Lilian Zolê, que vamos trabalhar nesse curso. E então estamos convidando a todos os tertulianos e teletertulianos. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre. Acho que só para lembrar aqui que esse curso não é só para a Sinvex, e sim para todos os interessados na inversão existencial, na técnica da inversão existencial. Ou seja, inversores, reciclantes, católicos não praticantes, enfim, uma infinidade aí de possibilidades para quem tem interesse nessa área. E uma singularidade muito séria desse curso é que pela primeira vez na Conscienciologia a gente vai trabalhar simultaneamente com o conscienciograma e o invexograma. Então todos que tiverem interesse, nos procurem para a gente poder fazer a inscrição já esse final de semana, sexta-feira, começa. Ok? Obrigado. O verbete para amanhã será: o agente desencadeador venceu com 10 votos. Obrigado, boa tarde.